Boa tarde, torcedor do futebol, ligado aqui no canal Replay com Tony Souza. Falamos direto do estádio Inaldão, na cidade de Barbalha, onde daqui a pouquinho a bola rola para a abertura da quarta rodada no grupo do sul do nosso estado, né, envolvendo as equipes caririenses e também a equipe do Quixadá, além da equipe do Pacatuba. Essa tarde, estádio Inaldão, 16 horas, teremos o Guarani de Juazeiro, Leão do Mercado, que vem do empate na Arena Romeirão, diante da equipe do Pacatuba, encarando o líder do grupo, o Quixadá, que vem de derrota para a equipe do Icasa no meio de semana, 4-1, jogo realizado lá no estádio Abilhão. A partir de agora a gente acompanha essa pré-jornada, toda a movimentação aqui no estádio Inaldão das equipes, o time do Guarani de Juazeiro já em campo, realizando o seu trabalho de aquecimento, o time do Quixadá também já nas dependências dos vestiários, as dependências aqui do estádio Inaldão, se preparando para esse confronto desta tarde, jogo válido pela quarta rodada. A gente aproveita e passa aqui a classificação do grupo. O time do Quixadá é líder com 6 pontos. Na segunda colocação, o Icasa tem 4 pontos, um saldo de gol de 3, né? O Guarani também tem a mesma pontuação, 4 pontos, ocupa nesse momento a terceira colocação do grupo por conta desse saldo de gols, que tem apenas um gol de saldo. O time do Pacatuba é o quarto colocado com 1 ponto e o Crato é o quinto colocado da chave com 1 ponto também, menos 2 gols de saldo, o time do Crato que está folgando nessa rodada. Você que está acompanhando o nosso trabalho vai seguir aqui também conosco, porque na hora que a bola rolar estaremos fazendo a transmissão de áudio desse confronto Guarani e Quixadá, e sempre com o apoio dos nossos parceiros Edilan Máquinas, fardamentos e brindes você encontra na Edilan Máquinas, na cidade de Barbalha. Diniz, supermercado Diniz, de canto a canto, em todo canto tem um Diniz pertinho de você. E Canete, mais que internet, a Canete é parceira do canal Replay com Tony Souza, a internet do Replay no Inaldão é Icanete, a internet do Replay também na Arena Romeirão é Icanete, nossa parceira de sempre, Icanete na cidade de Barbalha, a melhor internet da região do Cariri. Conosco, espaço de dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, na cidade do Crato. Você quer dançar, treinar, se divertir, passe no espaço de dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo, bairro Pinto Madeiro, pertinho da Refesa, na cidade do Crato. Conosco também Cachaça Luanda, a melhor cachaça do Brasil. Desfrute dessa cachaça, Cachaça Luanda. Conheça também o Engenho Luanda no distrito de Arajara, na cidade de Barbalha. E outro parceiro do canal Replay com Tony Souza é Salviano Embalagens. As melhores promoções você encontra em Salviano Embalagens. Você ligadinho conosco, vai aí compartilhando a nossa transmissão. Você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Replay com Tony Souza, acompanhando todas as informações do interior do estado, todas as informações das equipes caririenses. Você também tem informação lá no site www.replay.tv. Bom, você vai interagir conosco através do chat, você vai mandando a sua mensagem, participando dessa nossa transmissão, acompanhando toda a movimentação de Guarani e Quixadá. O time do Guarani, que tem reforços, realizou algumas contratações para a sequência da competição. O time do Quixadá também é uma equipe experiente, vários jogadores conhecidos, rodados do nosso futebol. Você já pode acompanhar aí nas imagens o time do Quixadá no gramado do estádio Inaldão, começando o seu trabalho de aquecimento. E lá por baixo a gente tem o nosso repórter Eduardo Benjamin, que vai participar conosco a partir de agora, trazendo os primeiros detalhes de Guarani e Quixadá. Boa tarde, Eduardo, bem-vindo a mais uma transmissão do Replay com Tony Souza. Quais as novidades de Guarani e Quixadá para esse confronto desta tarde pela Série B cearense? É com você, Dudu. Boa tarde, Leandro, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo Replay. Um prazer imenso estar com vocês em mais uma transmissão esportiva. Olha, Tony, olha, Leandro, o Guarani vem para esse confronto tentar não perder novamente. A equipe está sem sofrer derrotas na competição até o momento. Na primeira rodada conseguiu a vitória diante do Crato lá no Mirandão e conseguiu e também teve um empate lá na Arena Romeirão contra o Pacatuba. Então o Guarani ainda não sabe o que é perder nesta edição da Série B do Campeonato
Cearense. Já pelo lado do Quixinha, a equipe vem depois de uma derrota dura por 4-1 diante do Icasa dentro lá do Abelhão, e a equipe vem com 2 desfalques, até porque o Clodô e o Rafinha foram expulsos no jogo contra o Icasa. Então o Quixinha vem com esses 2 desfalques para esse confronto contra o Guarani. Já o Leão do Mercado vem com 2 mudanças na escalação. Dudu Baiano retorna por opção técnica e também o Edinaldo, que vem, pois o Cicinho sentiu durante a semana, e então o Edinaldo toma essa posição na titularidade do Leão do Mercado. Leandro. Tá, beleza, obrigado. Eduardo Benjamin trazendo aí as primeiras informações do Guarani, também equipe do Quixadá. O Cicinho, né, tá fora do jogo. Não está nem relacionado para a partida, então o Guarani vem com essa mudança, essa entrada do Edinaldo na equipe titular e também o retorno do Dudu Baiano, que foi titular naquele confronto contra a equipe do Crato lá no estádio Mirandão. O Guarani que vem de 2 partidas difíceis. O jogo contra o Crato lá no estádio Mirandão foi um jogo bastante equilibrado, principalmente no primeiro tempo. Já na segunda etapa o Guarani teve uma melhora dentro de campo, conseguiu produzir mais, chegou aos 2 gols e saiu com uma vitória importante, até porque era um jogo fora de casa. Quando esteve jogando nos seus domínios, na rodada passada contra a equipe do Pacatuba, não conseguiu essa mesma eficiência, acabou ficando aí no 0-0 diante do Pacatuba. Pacatuba esse que já enfrentou o Quixadá também e vendeu caro uma derrota. Foi derrotado por 3-2, o Quixinha conseguiu abrir ali um 2-0 no placar, levou um empate, mas fez o 3-2 diante da equipe do Pacatuba. Na sequência, o time do Quixadá, o Canarinho do Sertão, jogou diante do Azulão da Princesa, conseguiu mais uma vitória difícil também, 1-0, oportunismo do time do Quixadá após uma roubada de bola em cima do Guto ali. O Índio foi acionado, conseguiu fazer o gol da vitória no jogo já na reta final de partida. O Quixadá conseguiu essa vitória importante. Já no meio de semana, jogando contra o time do Icasa, um jogo atrasado da primeira rodada, acabou sendo goleado, né? O Icasa abriu logo um 3-0, o Quixadá conseguiu diminuir ali com o Dico, mas no finalzinho o Icasa deu números finais à partida, 4-1, esse jogo válido ali pela primeira rodada. Hoje é um jogo importante também para o Guarani, vale liderança. A gente trouxe aqui agora há pouco a classificação da chave. O Guarani é o 3º colocado por conta dos critérios de desempate, mas tem 4 pontos. Vencendo hoje, pode chegar a uma liderança, porque é confronto direto, ele vai a 7, o Quixadá fica com 6 pontos. A gente lembra também que lá no Abelhão, a casa do Quixadá, tem Icasa e Pacatuba se enfrentando, um confronto que chama também a atenção dos torcedores, dos próprios times Quixadá e Guarani, para acompanhar esse resultado e justamente verificar quem assume a liderança. E o detalhe especial é que o próximo confronto do Guarani é o clássico diante do Icasa, é um jogo importante, é jogo duro sempre na Série B do Cearense, e aí você acompanha tudo aqui no canal Replay com Tony Souza. Tem mais detalhes, Dudu, a bola é sua, siga aí por baixo. Estou aqui ao lado do presidente do Leão do Mercado, Zé Ivan. Presidente, a equipe vem com algumas contratações nessa semana. Teve a chegada do Palhinha, também do Alan Vitor. O que esperar do Guarani para essa continuidade da Série B? A perspectiva nossa é que o time faça o que vem fazendo no campeonato, né? Se comportando de forma competitiva, né? E com essas contratações qualifica mais ainda nosso elenco e a certeza que a gente vai brigar pelo acesso. Esse é o retorno do Guarani ao Inaldão. A primeira partida que a equipe vai mandar seu jogo aqui no Estádio Lírio Calor Inaldão. Vai continuar no decorrer da Série B? Todas as partidas que tiver com o mando de campo do Guarani a gente vai mandar aqui. Enquanto não for mudada a metodologia de trabalho do Arena Romeirão, o Guarani não tem como bancar as taxas da Arena Romeirão. A gente fez um jogo domingo com pequeno público e embolsamos um prejuízo de mais de 10 mil reais. O futebol já não é tão fácil. Imagine você fazer uma partida e pegar um prejuízo de mais de 10 mil reais. Então, a gente sabe da nossa responsabilidade financeira com o elenco, com nossos fornecedores, com quem está com a gente. E a gente não vai abrir mão da continuidade dos pagamentos certo e correto. Então, se a gente for jogar no Romeirão, vai fugir do nosso orçamento e daqui a pouco a gente não vai poder honrar com o nosso grupo. Obrigado, presidente. Tá aí, Leandro.
Aí o presidente Zé Ivan falando dessa situação, da escolha do Hinaldão agora como casa do Leão do Mercado na Série B do Estadual Cearense. O time queria jogar na arena, mas aí é muito prejuízo financeiro. A opção do presidente Zé Ivan junto com a sua diretoria trazer os jogos agora para a cidade de Barbalha, como acontecerá daqui a pouquinho. Guarani e Quixadá se enfrentando no estádio Hinaldão. José Lopes está aqui participando com a gente. Bora ganhar, Leão do Mercado. Já mandando aqui o seu apoio ao time rubro-negro juazeirense. A gente acompanha aí nas imagens o time do Leão batendo bola, fazendo o seu trabalho de aquecimento. Aqui do lado esquerdo das cabines, o time do Quixadá no seu momento de conversa, aquela última oração também, as orientações. O time do Quixadá que é comandado por um velho conhecido no nosso futebol, o Juranilson. O treinador da equipe, a gente vê o Mimi também ali na comissão técnica, já jogou bastante pelos times caririenses, fazendo esse trabalho com o time do Canarinho do Sertão. Você vai aí acompanhando as imagens do nosso querido Guto Vital, registrando tudo nesse pré-jogo aqui no estádio Hinaldão. Daqui a pouquinho a bola rola, Guarani e Quixadá. O pessoal vai aqui mandando a sua mensagem, a Cristina Calili, bora Leão do Mercado, terceira força cearense. O Francisco Cândido também, bora meu Guarani, Leão rumo à primeira divisão em 2026. Esse é o desejo de todos os 10 participantes dessa Série B cearense de 2025. Apenas 2 sobem para a elite do nosso futebol cearense e tá a torcida aí mandando a sua mensagem, o seu pensamento de ver o time do Leão do Mercado mais uma vez na elite do futebol cearense. Bom, a gente tem essa informação das novidades, o Dudu já falou aí da chegada do Diego Palinha, o George Belmontes também está de volta ao time rubro-negro e durante a semana a gente ouviu o Diego Palinha falando dessa sua chegada no time rubro-negro. Vamos acompanhar a fala do Diego Palinha, um dos novos reforços do time do Leão do Mercado. Aqui conversando com o Diego Palinha, de volta ao futebol caririense, mas desta vez no Guarani, cara. Como foi para retornar ao Leão do Mercado, retornar ao Juazeiro do Norte, mas desta vez no Leão do Mercado, já que quando você esteve por aqui foi com a camisa do Icasa? Primeiramente só agradecer, né, ao presidente, à diretoria, aos torcedores que me receberam de braços abertos. Acho que estive no Icasa em 2011, hoje eu estou no Guarani, pretendo fazer melhor do que eu fiz lá, lógico. Lá foi uma história que eu pretendo fazer minha história também. Uma história feliz, lógico, uma linda história aqui, se Deus quiser, com acesso e assim sucessivamente com o título, né? Ô Palinha, como é que tá você fisicamente em relação para essa segunda divisão? Eu não tô assim, vamos dizer 100%, porque eu vinha acho que 2 meses parado só, pelo fato de uma situação até mesmo da minha família, uma coisa particular minha. Tive algumas sondagens de alguns clubes, acabei não indo por fato dessa situação, mas eu sempre treinando, sempre trabalhando, nunca parado. É lógico que eu não estou igual aos meninos, na mesma intensidade, mas acredito que uma semaninha aí já estou na ponta do casco para dar o meu melhor. A gente sabe que há hoje uma desconfiança do jogador. Passou dos 30, a galera já fica ali. Hoje você está com 39, cara. O que é que o torcedor do Guarani pode esperar desse Palinha bem mais experiente do que aquele de 2011? Rapaz, eu era mais novo, menos experiente, né? Hoje eu sou mais experiente e mais velho, vamos dizer. Mas o que eu posso falar é dentro de campo. Dentro de campo eu posso corresponder da melhor maneira possível, como eu sempre correspondi, com todo o respeito, com 8 acessos na minha carreira. Não foi à toa e é lógico que isso não entra dentro de campo. O que passou fica lá para trás, mas eu digo como história, né? E hoje estou feliz, estou no Guarani e pretendo fazer aquilo que eu fiz lá atrás, nesses 8 acessos, os meus títulos que eu ganhei como profissional até agora. Com os 39 anos, pretendo fazer isso no Guarani, quem sabe com acesso e com título também. Ou seja, marcar a história do Leão do Mercado. Sim, como vinho, como eu disse para você, como vinho. Quanto mais velho, melhor. Uma situação que é de responsabilidade. O Diego Palinha, como um vinho, né? Quanto mais velho, melhor. É esse o pensamento da torcida rubro-negra, que ele vem realmente para ajudar o time do Leão nessa Série B do Estadual Cearense. Canal Replay com Tony Souza, acompanhando aqui essa movimentação pré-jogo de Guarani Quixadá, em nome de Perboni Brasil. Fruto de uma geração saudável. Tem novidade aí por baixo, é com você, Eduardo Benjamin. Leandro, você estava falando sobre o Leão do Mercado, que também começou a se reforçar nessa continuidade da Série B, mas o Quixinha também se reforçou. E é um velho conhecido barbalhense deste ano, assim,
ele teve uma curta passagem pelo Barbalha. Ele se apresentou no dia 18 com a equipe comandada pelo Jorge Luiz naquele período, que foi o Juninho. Ele é meio campista, mas ele também atua ali como volante. E antes do primeiro jogo comandado pelo Vladimir de Jesus, que foi aqui o Barbalha enfrentando o Cariri, ele foi dispensado, o Juninho foi dispensado pela equipe, e a gente encontrou ele na saída do Inaldão, e ele disse: não, cara, eu saí, mas eu já estou aí com uma ocasião para jogar a Série B. E tá aí, confirmado, o Juninho, volante, ele já foi relacionado para a última partida do Quixinha contra o Icasa, e ele é opção para o técnico Juranilson do Quixadá. Tá aí, Juninho, passagem pelo Barbalha na Série A, agora como opção do Juranilson, técnico Juranilson do time do Quixadá, o Quixinha, pela Série B do estadual cearense. Marcelo Balbino, boa tarde, Leandro, estou aqui vendo pelo YouTube, audiência total. Marcelo Balbino tá com o Leão. O Jussier Lopes, sou radialista aqui em Salgueiro, terra do Salgueiro Atlético Clube, o Carcará, campeão pernambucano de 2020. Torcendo para o futebol juazeirense voltar aos bons tempos. A Cristina, se ganhar, fica em primeiro, hein? Tá aí o pessoal mandando a sua mensagem, participando conosco aqui no chat. Abraçando aqui o Tony Souza, o nosso Marcelo Balbino. O Tony hoje está ausente da transmissão, está celebrando, né? Celebrando o aniversário da sua amada, nossa querida Ana Maria Duarte. E aí hoje a responsabilidade da transmissão ficou com a gente. Leandro Santos aqui e o Eduardo Benjamin lá por baixo, ouvindo os principais personagens desse confronto Guarani e Quixadá. Escalações definidas, né, Eduardo? Exatamente, Leandro. As duas equipes já estão escaladas para esse confronto aqui no Estádio Lírio Carlos Inaldão. O Guarani vem com o número 1, Alex, depois da saída do Fábio, né? O Fábio Deóis saiu e aí o Alex assumiu a posição do arqueiro do Leão do Mercado. O número 22, Dudu Baiano, retorna, como a gente já falou no destaque. Número 3, Vitor Recife. Número 4, Gilmar Bahia. Número 5, Edinaldo, também voltando. Número 6, Jesus Vitor. 7 vem com o Pablo. Número 8, Pica-Pau. Número 9, Miller Fernandes. Número 10, Jairo. E número 11, Raulisson. Já pelo lado do Quixinha, aí... Tá aí a definição do Eduardo, o técnico do time rubro-negro. Como comentou o Eduardo Benjamin, retorno do Dudu Baiano, Edinaldo, onzena definida para encarar o Quixadá daqui a pouquinho. E como vem o time do Canarinho do Sertão, Eduardo Benjamin? Leandro, o Quixadá também vem com algumas mudanças na onzena inicial. O número 12, Kerven. Número 2 vem com Germano. 3, Léo Ceará. 4, Adriano. 15, Elvis. Número 16, Jim. Número 8, Gustavo. Número 7, Gerlisson Gleriston. É um nome complicado, Gleriston. E ele está fazendo aniversário. Hoje está fazendo aniversário ele e o Davi do Quixadá. Número 14, Paulo Martins. Número 9, Lucas. E o número 11, Índio, que já tem 2 gols na competição. Índio Potiguar, o atacante do time do Quixadá, experiente, rodado aqui no nosso futebol, já jogou Horizonte, Pacajus, Quixadá, Itapipoca, enfim, um bom atacante. Maracanã também já passou por lá o Índio. Fez o gol da vitória diante do Crato, como a gente destacava agora há pouco. Jogador importante aí no setor de ataque do time do Quixadá. E velhos conhecidos, né? O Jim, o Elvis, que já passou aqui pelo futebol do Cariri, o Léo Ceará na zaga. A gente percebe hoje uma mudança no gol do time do Quixadá, né? O jogo do Quixadá contra o Icasa, o João era o goleiro. Hoje o Kevin tem essa oportunidade na meta do time do Quixadá, né? Quem sabe evitar os gols do Guarani e manter o time do Quixinha na liderança da Série B cearense. O pessoal segue aqui mandando as suas mensagens, você participando conosco, nossa gratidão, ligadinho aqui no canal Replay com Tony Souza. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. Já ultrapassamos a barreira aí dos 16 mil inscritos no canal Replay com Tony Souza. Nossa gratidão a você que fica ligadinho no nosso trabalho, acompanhando as informações do futebol do interior do nosso estado. O pessoal segue aqui mandando a sua mensagem. O Cosme Fernandes acompanhando
acompanhando o canal Replay com Tony Souza lá em Jaguaribe. Abraço a toda a cidade de Jaguaribe, a todo mundo acompanhando a nossa transmissão. Francisco Cândido, ano que vem tem o maior clássico do interior do estado, Guarani casa na primeira divisão. Tá aí o desejo do Francisco Cândido, mas no meio de semana já pode acontecer esse clássico, né? Se você não quer esperar até 2026, no meio de semana, na sequência da rodada, a próxima rodada, teremos Icasa e Guarani pela Série B do Campeonato Cearense. João Neto, bora Leão do Mercado, o pessoal tá aqui mandando a sua mensagem, o seu apoio para a equipe rubro-negra juazeirense. Tá encerrando o seu trabalho de aquecimento aí por baixo, não é isso, Eduardo? Exatamente, Leandro. O Guarani já está indo para o vestiário, né, para ter as últimas palavras com o técnico Eduardo e voltar para começar a partida. O time do Guarani está aí descendo para os vestiários, você vai acompanhando nas imagens do Guto Vital, pessoal que vem fazendo esse trabalho. Apenas agora os goleiros rubro-negros encerrando o seu trabalho de aquecimento para daqui a pouquinho voltar para valer, para encarar o time do Quixadá. Vai daí, Dudu. Estou aqui ao lado de Jorge, que estava ano passado também aqui no Guarani. Como é que é voltar para o Leão do Mercado? Expectativas são as melhores, né? Espero aí, dessa vez, né? O ano passado tive uma lesão muito séria no braço que atrapalhou o nosso trabalho aí, mas estou feliz em voltar. Espero que agora seja uma trajetória muito melhor do que a do ano passado e que a gente possa conseguir o nosso objetivo maior, que é o acesso. Obrigado, Jorge. Tá aí, Leandro. Tá aí, George Belmontes, retornando ao time rubro-negro, realizando aí o seu trabalho de aquecimento. O George começa hoje como opção, tanto ele como o Diego Palinha, mas quem sabe no decorrer do jogo pode aí refazer a sua estreia, né, no time rubro-negro juazeirense. O time do Quixadá tá aqui ainda, tá no campo realizando o seu aquecimento. Daqui a pouco o Dudu vai tentar conversar com alguns dos atletas do time do Quixadá. Enquanto isso, a gente agradece mais uma vez aos nossos parceiros Edilan Máquinas, camisas personalizadas, fardamentos e brindes em Edilan Máquinas. Diniz Supermercados de canto a canto, em cada canto tem um Diniz pertinho de você. Supermercado Diniz, sempre também parceiro das equipes caririenses nas disputas do Campeonato Cearense, seja na Série B com o Crato, com o time do Guarani e também o time do Icasa. Na Série A, o Diniz apoiando aí o time do Barbalha, o time do Cariri. Barbalha e Cariri que empataram ontem na Arena Romeirão, no quadrangular da permanência. Bolou tudo. A decisão vai ficar agora para a última rodada nessa fase de quadrangular da permanência, envolvendo aí os nossos representantes caririenses. Parceiro nosso do canal Replay com Tony Souza, Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, pertinho da Refesa, na cidade do Crato. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Conheça a Cachaça Luanda, uma cachaça premiada em festivais nacionais. E você quer visitar o Engenho Luanda? Fica lá no distrito de Arajara, aqui na cidade de Barbalha. Conosco também Salviano Embalagens. As melhores promoções você acompanha através do Salviano Embalagens. E outro parceiro do canal Replay com Tony Souza é a Perboni Brasil, frutos de uma geração saudável. A gente abraça aqui o nosso querido Val da Perboni, pessoal ligadinho conosco, apoiando o canal Replay com Tony Souza. O Cícero Frank manda aqui sua mensagem: bora Quixadá. Pessoal do Quixadá também na torcida pelo time do Canarinho do Sertão, que segue realizando o seu trabalho de aquecimento aqui no Estádio Inaldão. A gente falou de nomes conhecidos no time do Quixadá: Léo Ceará, o Índio, o Potiguar, o Elvis, o Dinho, o Glériston também. A gente tem um baita jogador experiente nesse elenco, que é o Dico. O Dico Quixadá foi peça importante no acesso do Quixinha da Série C para a Série B do ano passado, né? O time do Quixadá que subiu com o título, hoje é uma opção do técnico Juranilson. Além dele também a gente tem ali o André Cassaco, atacante, que está aí no elenco do time do Quixadá, hoje também como opção do técnico Juranilson. Você vai acompanhando as imagens. Agora sim o Quixadá vai ali para aquela fase final do seu aquecimento. Daqui a pouquinho retornando para valer. Encarar o time rubro-negro aqui no Estádio Inaldão, nesse confronto que pode valer liderança. A gente está destacando.
em paralelo a esse confronto, lá no Abilhão, Icasa e Pacatuba se enfrentam, e aqui Quixadá e Guarani duelam em busca da liderança desse grupo B, o grupo aqui do interior do estado. Essa quarta rodada, ela teve início ontem. Daqui a pouquinho eu passo os resultados, porque agora eu quero ouvir o Eduardo Benjamin, que está lá por baixo, tentando ouvir algum atleta do time do Quixadá. Fala bem, Julinho. Leandro, nenhum dos jogadores quiseram falar. O pessoal está concentrado no jogo, não quer papo. Ninguém dos atletas do Quixadá quis conversar aqui com a nossa equipe. Vamos ver como será o comportamento dentro de campo, né? Às vezes essa questão assim de concentração prévia, na hora que a bola começa a rolar, não surte efeito, mas aí é um direito dos atletas, não querem papo nesse momento pré-jogo, concentração total do time do Quixadá. Bom, então a gente segue aqui trazendo os resultados dessa quarta rodada que começou na sexta-feira. O time do Atlético Cearense enfrentou o Tiradentes. Os jogos aí do Grupo A, o Atlético Cearense venceu o Tiradentes 3-1. Atlético Cearense que está aí com o Magno Alves no seu elenco. Magnata, aos 49 anos, está aí retornando ao futebol profissional. Diz que era um desejo jogar com seu filho, que já fazia parte do elenco do time da Águia da Precabura, e agora está lá no time do Atlético, que venceu o Tiradentes 3-1. Ontem tivemos uma goleada, o Itapipoca no Perilo Teixeira fez 4-0 para cima do Caucaia. Os dois jogos válidos aí pela a chave A, né? O grupo A, que tem o Maranguape liderando com 7 pontos, o Itapipoca é o segundo colocado com 6, o Atlético Cearense tem 4, a mesma pontuação do Caucaia, e o Tiradentes é o último colocado da chave A com apenas 1 ponto. Canal Replay com Tony Souza, acompanhando aqui a Série B do Campeonato Cearense. É com você, Eduardo Benjamin. Estou aqui ao lado de Mimi, Leandro. A gente estava falando antes sobre ele e cá está. Mimi, o que é que a gente pode esperar desse Quixadá nesse confronto contra o Guarani? Boa tarde a todos, né? Viemos até a cidade de Juazeiro, onde somos o líder da nossa chave, né? Temos que ter cautela, porque é uma equipe que venceu o primeiro jogo. Então a gente veio aqui com o intuito de manter essa liderança, mas com os pés no chão. Sabemos que é um jogo difícil sempre jogar contra as equipes aqui do Cariri, né? O Guarani, o Icasa, entre todos, né? O Crato, que é daqui do Cariri, Barbalha. Então sempre foi difícil a gente vir de lá para cá e jogar aqui contra, né? E hoje não é diferente. Uma equipe que tem tradição dentro da competição, as duas equipes, né? Tanto a gente, que é o Quixadá, como o Guarani. Mas a gente veio para cá com pensamento, né? Trabalhamos forte. Viemos de uma derrota agora dentro de casa para o Icasa, né? Mas a gente trabalhamos para caralho esses 2 dias para chegar aqui e que possamos fazer um grande jogo e voltar para casa com os 3 pontos. Você que atuou por equipes daqui do Cariri, mas também de fora. Como é que você está vendo o futebol cearense nesse cenário nacional? É importante, né? É importante a gente ter o Fortaleza e o Ceará, né? Aí bem no Campeonato Nacional, que é o Campeonato Brasileiro, um campeonato muito forte, e que a gente possamos ver, né? Tem a equipe também do Floresta, já disputou terceiro, o Ferroviário, o Pro Ferroviário, entre outras equipes do nosso Nordeste, que sempre abrilhantando e está crescendo, né? Dentro do cenário nacional, isso é importante para todos nós, né? Fazendo parte do esporte, do futebol, isso é importante. Então tem que manter, né? Esse trabalho, que é importante para todos. Então, todos os clubes aqui do Nordeste estão de parabéns pelo trabalho que estão fazendo, que possamos crescer, né? Cada um dentro das suas limitações. Sabemos que é difícil pra caralho, mas a gente está trabalhando para isso. Obrigado, Mimi. Tá aí, Leandro. Tá aí o Mimi, velho conhecido do nosso futebol caririense, com passagens aqui pela nossa região, batendo papo aí com o Eduardo Benjamin, falando da preparação da equipe do Quixadá e falando também da realidade do nosso futebol cearense a nível nacional. Como ele destacou, tem Ceará, Fortaleza,
jogando Série A de brasileiro, jogando aí algumas competições internacionais, o time do Floresta que está jogando Série C, as equipes que estão preparando a sua campanha para a Série D desse ano, né? Tivemos aí aqui no interior o próprio time do Iguatu ano passado, que ficou ali a um jogo do acesso, praticamente a um pênalti, né? A disputa das penalidades foi o que resultou na eliminação da equipe do Azulão do Centro-Sul. Abraçar aqui o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão, Márcio, Suzy, Gabriel e Isabel ligadinha no jogo, pra cima, Canarinho, parabenizando a transmissão do canal Replay com Tony Souza, que vai acompanhando essa movimentação pré-jogo. Na hora da bola rolar, a gente vai ficar apenas com o áudio, né? Não temos o direito das imagens da transmissão de Guarani e Quixadá, mas você pode seguir acompanhando aqui a nossa transmissão, interagindo com a gente, mandando a sua mensagem, acompanhando o que vai acontecer durante os 90 minutos de Guarani e Quixadá. As equipes estão se preparando, daqui a pouquinho retornam para se enfrentarem no gramado do estádio Inaldão, na cidade de Barbalha. Jogo que terá como árbitro o senhor Antônio Werley Rodrigues Silva, assistentes Eduardo Barbosa e o Raimundo Bento de Souza. O quarto árbitro é o Antônio Jorge Garcia, essa equipe que vai comandar esse confronto essa tarde no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha. Estádio Inaldão e Juranilson, que tem uma história interessante, né? O Juranilson, se eu não estiver enganado, o Dudu pode até confirmar essa informação, o Juranilson foi o autor do primeiro gol de uma partida de futebol profissional aqui no estádio Inaldão, Barbalha e Quixadá, no ano de 2002, a estreia da Raposa no futebol profissional. Mais uma disputa de Série B do Campeonato Cearense. Da mesma forma, um grupo regionalizado com Barbalha, Quixadá, Crato e Casa e Guarani de Juazeiro. E nesse primeiro jogo aqui, na história do futebol profissional da cidade de Barbalha, no estádio Inaldão, o autor do gol foi o Juranilson, da equipe do Quixadá. O jogo terminou empatado 1-1, Quixadá e Barbalha naquela ocasião. Tá aí o pessoal do Guarani já se preparando, os suplentes já subindo ali o túnel do Inaldão, se dirigindo ao banco de reserva. Você pode acompanhar a imagem do Alan Vitor, outro reforço que chegou recente ao time rubro-negro, uma opção para o ataque. Ele que estava no time do Barbalha, agora é opção no time do Guarani de Juazeiro. O pessoal segue aqui mandando a sua mensagem, participando. Erivando Lima, acompanhando diretamente de Russas, torcendo pelo Quixadá. O torcedor do Quixadá também conosco, acompanhando aqui a transmissão do canal Replay com Tony Souza, sempre ligado nessa movimentação pré-jogo, como vem a equipe rubro-negra e também o time do Quixadá. Confronto interessante, confronto importante, vale a liderança, quem sabe aí, para Guarani ou Quixadá. O Guarani, a gente lembra mais uma vez, é o terceiro colocado no momento, 4 pontos conquistados até aqui. O Quixadá, 6 pontos, líder isolado da Série B, o grupo B do campeonato cearense. A gente destacou também que na sequência da rodada, a quinta rodada, teremos o clássico caririense e Casa e Guarani de Juazeiro, e a quinta rodada é a rodada que o time do Quixadá, na verdade, vai folgar. Na quarta-feira teremos Crato e Pacatuba, na quinta Casa e Guarani farão o clássico e o Quixadá ficará aí de fora nessa quinta rodada, a sequência do grupo B do campeonato cearense da segunda divisão. Canal Replay com Tony Souza, tendo aqui a parceria de Perboni Brasil, frutos de uma geração saudável, Salviano Embalagens, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Conosco também espaço de dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo, 429, na cidade do Crato. Espaço de dança Aline Silva que vai promover o segundo Se Permita, sua dança só você tem, um evento de dança para comemorar o Dia Internacional da Dança, dia 27 de abril, no Centro de Convenções do Cariri, trazendo aí profissionais renomados da dança para nossa região para capacitar e realizar essas aulas de dança com os amantes da dança da região do Cariri. E Icanet, mais que internet, a internet do canal Replay com Tony Souza no estádio Inaldão é Icanet, e também a internet da Arena Romeirão, do canal Replay com Tony Souza é Icanet.
Diniz Supermercados. Em cada canto você vai encontrar um Diniz pertinho de você. Parceiro do canal Replay com Tony Souza. Também Edilan Máquinas. Camisas personalizadas, fardamentos e brindes você encontra em Edilan Máquinas. O pessoal tá ali, segue na boca do túnel dos vestiários. A gente já consegue observar daqui a equipe de arbitragem. Estamos nos aproximando do horário do jogo. São 15 horas mais 53 minutos aqui na cidade de Barbalha. Daqui a pouquinho tem bola rolando, estádio Inaldão, Série B do Campeonato Cearense. Abraçar a galera lá em Baretama. Gabriel Duarte mandando aqui sua mensagem, torcendo pelo Kevin, hoje titular na meta do time do Quixadá. A Maria Gorete Freitas está aqui indicando uma vitória do Leão do Mercado. 3-2 é o placar aqui da Maria Gorete, ligadinha com a gente. Deixa o seu like, compartilha a nossa transmissão. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, fique ligado nas informações do interior do nosso estado com o canal Replay com o Tony Souza. No momento que sobem a campo, Guarani e Quixadá. Está aí no gramado, nas imagens do Guto Vital, você acompanhando o time rubro-negro e o time do Quixadá. A onzena do Juranilson, a onzena do Eduardo Rodrigues, preparados para esse confronto, os próximos 90 minutos. Você vai ficar ligadinho aqui conosco no canal Replay com Tony Souza. Trazer aqui mais uma vez a escalação, começar com o mandante da partida, o time do Guarani de Juazeiro, que vem a campo da seguinte forma: Alex é o goleiro número 1, 22 para Dudu Baiano, 3 Vitor Recife, 4 para Gilmar Bahia, 5 Edinaldo, meia dúzia para Jesus Vitor, 7 Pablo, 8 Pica-Pau, 9 Miller, 10 para Jairo e 11 para Raulison. Essa é a onzena do Eduardo Rodrigues. O time do Quixadá, o técnico Juranilson, manda a campo a seguinte onzena: 12 para Kevin, 2 Germano, 3 Léo Ceará, 4 Adriano, 7 Gladstone, 8 para Gustavo, 9 Lucas, 11 Índio Potiguar, 14 para Paulo Martins, 15 Elvis e 16 Eldim. Essa é a onzena do técnico Juranilson. O time do Quixadá, líder da Série B, diante do Guarani de Juazeiro, Guarani, o Leão do Mercado, em busca de assumir essa liderança. A gente acompanha aí nas imagens o quarteto de arbitragem. Trazer aqui mais uma vez o árbitro da partida é o Antônio Werley Rodrigues Silva, Eduardo Barbosa, auxiliar número 1, o Raimundo Bento de Souza, auxiliar número 2, e o quarto árbitro, o Antônio Jorge Garcia, estarão aí comandando esse confronto envolvendo a equipe rubro-negra do Leão do Mercado e também o time do Canarinho do Sertão. Guarani está ali do lado direito das cabines de imprensa aqui do estádio Inaldão. O time do Quixadá à nossa esquerda, batem bola, o pessoal fica ali aguardando o capitão do time do Leão do Mercado para fazer o sorteio de quem começa com a bola. O capitão da equipe rubro-negra é o experiente Gilmar Bahia. O time do Quixadá que vem ali com o Paulo Martins, capitão da equipe, nesse confronto desta tarde. A gente vai daqui a pouquinho encerrar essa nossa transmissão do pré-jogo, as imagens que a gente pode estar realizando nesse momento da partida. Quando a bola rolar, lembramos que a gente vai seguir com o áudio da transmissão. Você fica aí ligadinho conosco, compartilhando, acompanhando a nossa narração para esse jogo Guarani de Juazeiro diante do time do Quixadá. Eduardo Benjamin tem condição de ouvir alguém aí por baixo? Daqui a pouquinho a gente tenta conversar então com o Eduardo, ouvir aí, quem sabe, o técnico Eduardo Rodrigues, também o técnico Juranilson, a expectativa dos dois treinadores para esse confronto importante essa tarde. Time do Leão do Mercado, como a gente está destacando bastante, tentando essa vitória. Campeonato Cearense Série B, costumo falar que o detalhe pode definir uma partida. O resultado são resultados difíceis e ali sempre coladinho, 1 a 0, 0 a 0, 2 a 1, apenas um gol de vantagem. Acho que a partida que teve aí o ponto fora da curva foi esse jogo, né? Quixadá e Icasa acabou sendo goleado nos seus domínios o time do Quixinha, mas hoje é o momento de recuperar. Quem sabe roubar aí pontos diante do Guarani jogando longe dos seus domínios. E lembrar, né, que a sequência, além desse confronto Guarani e Quixadá aqui no estádio Inaldão, nós teremos no mesmo horário lá no Abilhão
na cidade de Quixadá, o Pacatuba Quixeramobim contra o time do Verdão do Cariri. Está ali o Antônio Werley observando, as duas onzenas já preparadas. A gente vai encerrar aqui esse nosso pré-jogo e vamos nos preparar para a transmissão. Você vai acompanhar em áudio, acompanhar aí a sequência dessa nossa transmissão em áudio, envolvendo esse confronto Guarani de Juazeiro e Quixadá. O Antônio Werley observa ali ainda, acredito que esperando dar 16 horas, né? São 15 horas e 58 minutos. Restam aí 2 minutos para o início da partida. As duas equipes já preparadas. O pessoal já fica na arquibancada do estádio Inaldão, ansioso, pedindo o início da partida. O estádio Inaldão que recebe uma boa movimentação de público. O time do Guarani optando hoje por jogar na cidade de Barbalha, né? O presidente, junto com a sua diretoria, observou que jogar na Arena Romeirão é sinônimo de prejuízo financeiro. Na cidade de Barbalha ele não tem esse prejuízo, ele até conversou com a nossa equipe e disse que jogar em Barbalha ele consegue pagar todos os gastos tranquilos, sem nenhum tipo de problema, sem prejuízos maiores, e por isso optou agora em seguir na cidade de Barbalha com os seus jogos como mandante. A gente percebe ainda a movimentação dos atletas, aguardando ali o início do jogo. É isso mesmo, resta ainda 1 minuto para a bola rolar. O pessoal vai fazendo ainda uma movimentação de aquecimento na cidade de Barbalha, estádio Inaldão. Abraçar aqui a Maria Gorete Freitas conosco. Abraçar também Márcio, Suzy, Gabriel em Calcaia. Pra cima, Canarinho do Sertão. O pessoal vai mandando a sua mensagem, interagindo com a gente, ligadinho aqui no canal Replay com Tony Souza. Se não é inscrito ainda no nosso canal, faça sua inscrição aqui no nosso canal, ative os sininhos, fique por dentro das informações do futebol do interior do nosso estado. Você pode acompanhar também através do www.replay.tv.br. O canal Replay sempre acompanhando a movimentação do nosso futebol. O Antônio Werley segue ali observando, conversa com o seu quarto árbitro por aqui, observa os jogadores. Acho que vai indicar agora o início da partida. Faz a contagem de todos os atletas, conferindo aí se tem 11 de cada lado. Recebeu a autorização do delegado da partida. Vamos começar. Vai ter bola rolando a partir de agora aqui na cidade de Barbalha, estádio Inaldão. A saída de bola é do time do Guarani de Juazeiro. Confere ali o seu cronômetro. Dá mais uma conferida aqui com o quarto árbitro, Antônio Werley. Autoriza, tem bola rolando no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha. A saída de bola é da equipe do Guarani de Juazeiro, Miller. Já toca aqui mais atrás com o atleta que é o Jesus Vitor. Trabalhando pelo meio, deixa a bola com o Pablo. Já vai girando o jogo lá pela direita, Dudu Baiano. Recua, volta aqui com o Edinaldo. Começa mais atrás com o capitão da equipe, o Gilmar Bahia. Toca pertinho, do lado canhoto, de quem recebe é o Jesus Vitor. Devolveu no Gilmar. Tenta a ligação lá na frente, trabalhando com o jogador que era o Pica-Pau. De primeira ele toca mais uma vez para o sistema defensivo, que é o Vitor Recife, quem recebe por ali. Já deixou com o Dudu Baiano. Do lado direito, observa, procura aqui uma opção que o passe, faz a inversão de jogada e toca errado. A sobra de bola ainda é do time do Guarani de Juazeiro. Recebe o Edinaldo. Devolve Jesus Vitor pelo lado canhoto. Começa tudo lá atrás, Gilmar Bahia. Vai valorizando a posse da bola, trocando passes do time do Guarani. O time do Quixadá apenas acompanhando. Olha o lançamento lá na frente, buscando o jogador que era o Miller. Subiu de cabeça o capitão do Quixinha, o Paulo Martins. Tentou sair jogando pelo lado canhoto, acabou sofrendo a falta. Primeira falta do jogo favorável ao time do Quixadá. É o canal Replay com Tony Souza. Ligadinho na Série B do Estadual Cearense. Pois não, Eduardo? É bom destacar a presença de dois personagens que estavam no Quixadá no ano passado, na terceira divisão, que foi o vice-artilheiro da equipe, né, que está agora no Barbalha, que é o Cauã, e também o preparador de goleiros, o Gil. Os dois estão agora no Barbalha e estão aqui no Estádio Lírio Calor Inaldão, torcendo para o Quixinha. Revendo os velhos companheiros do time do Canarinho do Sertão, que tentava chegar ao ataque, acabou perdendo a bola. Está jogando o Guarani com Pica-Pau, toca errado. Quem recebe por ali é o Gladyston.
Tentou o passe, entregou ali de graça para o jogador rubro-negro. Afasta Paulo Martins. Bola chutada para o alto. Quando desceu, quem tentou o domínio foi o Jesus Vitor. Volta mais atrás do jogo com o Edinaldo. Trabalha. Quem recebe pelo meio é o jogador que é o Jairo do time do Guarani. Toca na frente, buscando o pica-pau. Tentou a tabela. Chegou aparecendo para recuperar por ali o jogador que era o Jim. Na saída de bola, o Gustavo acabou sendo tocado. Foi ao chão. Falta favorável ao time do Quixadá. Quase que na intermediária de campo. Tem falta o time do Quixinha. Sem pressa, já está na bola o jogador que é o Paulo Martins. Cortou para o meio, passa pelo pica-pau. Tenta abrir a jogada com o atleta que é o Germano. Ele toca no meio, para ninguém. Melhor para o time do Guarani que está jogando com o Edinaldo. Toca na frente. Jairo recebe, devolve. Edinaldo tem espaço, abre o jogo pela direita com a passagem do Dudu Baiano. Vai conduzindo o Dudu, já olhou para a grande área. Será que vem lançamento? Manda a bola na área, subiu o Kevin para tirar de suco. Afastando, tirando a bola ali da meta do time do Quixinha. Está jogando o Germano. Tenta o passe na frente. Já recupera o Guarani. Jesus Vitor. Toca de lado com o Edinaldo. Volta mais atrás. Quem recebe é o Vitor Recife. Deixou com o Dudu Baiano. Faz a tabela ali com o Edinaldo. O time do Quixadá com uma postura bem defensiva nesse início de jogo. Com exceção do atleta que é o Lucas. Todo o Quixadá ali recuado no seu campo de defesa. Tentou o lançamento Guarani, a bola de graça nos braços do goleiro Kevin. 3 minutos de jogo já passados por aqui. Vamos nos aproximando dos 4 minutos. O time do Guarani segue tocando a bola. Quixadá vai saindo numa boa. Recebe Índio Potiguar. Viu a passagem do Elvis. Passou bem o lateral do time do Quixinha. Já olhou para a área. Pede a movimentação. Faz o lançamento. Chegou tocando de cabeça para afastar. Era o Jesus Vitor, mas foi empurrado. É falta. Falta favorável ao time rubro-negro, hein, Eduardo? Exatamente, Leandro. O Quixinha estava chegando pela lateral esquerda com o Elvis. Ele cruzou para tentar encontrar o número 7, Gladyston, mas o jogador fez falta e a falta será cobrada pelo goleiro Alex do Leão do Mercado. Alex, goleiro titular do time rubro-negro, o Fábio, né, que começou a competição com a camisa número 1 do time do Leão, acabou deixando a equipe, retornando para o futebol piauiense. O Alex tem oportunidade na meta do time do Guarani de Juazeiro. Está jogando. Lá pelo lado direito recebe o Dudu Baiano. Tem ali pertinho a opção do Jairo, ele prefere tocar com o Raulison. Acabou perdendo a posse da bola. Gustavo. Tenta ali a tabela com o Jim. Levou a melhor no pé de ferro, Gustavo. Vai para a jogada individual. Passando por meio de 2. Conduziu para o lado canhoto. Abriu o jogo com o Índio. Recebe, tem espaço. Encara a marcação do Dudu Baiano. Vai para a linha de fundo. Protegeu o Dudu. Tentava indo o Índio. O último toque é do jogador rubro-negro. Escanteio. O primeiro tiro esquinado do time do Quixinha. Chegou na velocidade ali o Índio, hein, Eduardo? O Índio chegou pelo lateral esquerdo ali, tentando uma jogada individual, mas recebeu um encontro do zagueiro e já está cobrado ao escanteio. Tem pressa o time do Quixadá. Elvis faz o lançamento, subiu para afastar Gilmar Bahia. A sobrancelha do Quixadá bateu. Tá na rede! Após a cobrança de escanteio, recebeu um toquinho no meio da área, livre para colocar para o fundo das redes. Lucas, livre de marcação, de perna direita, deu só um toquinho para marcar o primeiro no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha. Tá na frente a equipe do Quixadá, aos 6 minutos do primeiro tempo. Lucas marca o primeiro do time do Quixinha diante da equipe do Guarani. Uma informação para Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo, na cidade do Crato. Vacilou a defesa do Guarani. O time do Quixadá estava atento. Lucas, livre de marcação, marcou o primeiro, Eduardo.
O Gladstone recebeu a bola dentro da grande área e chutou para a pequena área. O Lucas estava lá sozinho e só empurrou para o fundo da rede. 1-0, o Quixadá abre o placar aberto aqui no estádio Lírio Calou, Inaldão. Placar aberto, a gente falava, o detalhe pode ser crucial para um resultado final na partida. Totalmente desatenta a equipe do Guarani de Juazeiro ali no seu sistema defensivo. Primeira chegada do Quixadá, teve ali a situação do escanteio, bola na área, o Lucas faz o primeiro. E olha o Guarani respondendo, vem chegando pela direita, Raulison tentou por baixo, o toquinho providencial do Paulo Martins, colocando para escanteio. Numa triangulação rápida, Raulison tentava ali pela direita, no momento da finalização apareceu o pé canhoto do Paulo Martins colocando para escanteio. Tem escanteio já cobrado o Guarani, passou por todo mundo. Tentou o cabeceio ali, o pica-pau, a bola a meia altura, mas ninguém acompanhou a jogada, a bola sai pela linha de lado, hein, Eduardo? O Jairo tentou surpreender com uma jogada rápida de escanteio, mas eu acho que surpreendeu até os jogadores do Leão do Mercado. A bola saiu e está cobrado o lateral para o Quixinha. Arremesso manual para o time do Quixadá. O time do Guarani vai tentando pressionar a saída de bola. O time do Quixadá tira ali com um chutão, dá um chutão lá para frente, a sobra para ninguém. A sobra é com o jogador que é o Gilmar Bahia, trabalha com o Edinaldo. Já deixa ali de lado com o Vitor Recife. Tem a opção do passe com o Dudu Baiano. Ele prefere trabalhar pelo meio com o atleta que é o Pablo. Agora sim, Dudu. Recebe lá pela direita, marcado pelo Índio Potiguar. Tenta jogada em profundidade com o Raulison. Vai para a linha de fundo o Raulison. Eram dois marcadores por ali. Chegou tocando por baixo. Ganhou novo escanteio o time do Leão. E já tem pressa. Já pega ali a bola, agora vai deixando. Quem aparece para a cobrança é o Pablo. O time do Quixadá ali com exceção do Índio, todos os outros jogadores dentro da grande área tentando se defender aí do gol do empate do time do Guarani. Vai lá o Pablo para a bola. Autorizada a cobrança, vem de perna direita, faz um lançamento na área, subiu Dudu, apareceu cortando, era o Gladstone. Deu o toquinho de cabeça, já saiu jogando aqui pelo lado direito. Faz a ligação direta lá na frente buscando o Gustavo, ele na velocidade, ele é Edinaldo, chegou o jogador do Leão. Foi mais rápido, tocou para a linha de lado. No contra-ataque, saiu forte agora o time do Quixadá. Edilan Máquinas, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. Edilan Máquinas, ali na rua do Videl, cidade de Barbalha. Parceiro do canal Replay com Tony Souza, acompanhando a Série B do Estadual Cearense. Tem lateral o time do Quixadá, já cobrado. Paulo Martins recebe aqui na intermediária. Faz o lançamento lá no lado canhoto, buscando o Índio Potiguar. Ele e o Dudu Baiano. Tenta proteger usando o corpo, o Índio. Leva o melhor jogador do time do Guarani. Toca mais atrás, Vitor Recife. Trabalha com o Pablo. Já aciona ali o Raulison. Deixou Jairo na velocidade. Tem liberdade pelo meio, vem conduzindo. Trabalha com a perna direita, levou a melhor. Bateu de longe para fora. Saiu na velocidade o contra-ataque do time do Leão. Teve espaço ali no meio, o atleta que era o Jairo, de perna direita, ajeitou, bateu, ela passou, tirando tinta da trave direita do jogador Kevin, hein, Dudu? Exatamente, Leandro. O Jairo driblou dois jogadores do Quixadá e se viu sozinho. Experimentou e a bola saiu pelo lado direito do goleiro Kelvin do Quixadá. Tentou um chute de longe ali, buscando empate o Jairo, que já responde ao Quixadá. Índio Potiguar recebe pela canhota, encarou a marcação do Vitor, bateu na trave! Acertou a trave no canto alto direito do goleiro Alex. Um drible curto, seco, puxou para a perna canhota, bateu alto. Quase marcava o segundo, o jogo não para, Dudu. O Quixadá não deixa o Leão esperar, o Leão respirar. O Índio recebeu a bola, cortou para a perna esquerda e experimentou. Bateu no cabeção e saiu para fora. O tiro de meta já será cobrado pelo goleiro Alex. Já faz a reposição Alex. Domina ali no peito o Miller. Trabalha com o Jairo. Vem buscar o jogo também o Raulison. Faz uma boa triangulação o time do Guarani. Lançamento na área, o Miller foi tocado, se jogou ali no gramado. Agora ele encara o Antônio Werley. Lance normal, tranquila a jogada aí, né, Eduardo?
Exatamente, o Miller disse que recebeu uma truncada por trás, mas o árbitro disse levanta e segue o jogo. Segue o jogo, apenas tiro de meta já cobrado para o time do Canarinho que sai jogando aqui pela direita. Paulo Martins. Paulo Martins é o mesmo Paulo Martins, o Paulo Júnior, que teve no time do Cariri, do Negranil, na primeira divisão, agora aí titular do time do Quixinha. Olha o Guarani, vem descendo pela direita, Dudu Baiano faz o lançamento na área, chegou cortando Adriano com a perna canhota, jogou para a linha de fundo, é escanteio. O jogo é lá e cá, o jogo não para, o time do Quixadá tenta sair jogando, o Guarani responde em busca do gol do empate. Uma informação para a Icanet, mais que internet, a internet do Replay com Tony Souza aqui no estádio Inaldão é Icanet. Tem o escanteio ali, o time do Leão do Mercado. Tá lá na bola o Pablo. Autorizada a cobrança, faz o lançamento na área, subiu para cortar ali o Adriano. A sobra do Guarani, Jairo, Gilmar Bahia, dá um toquinho ali de perna canhota. Chega o Elvis tirando de cabeça. A sobra é do Índio Potiguar, toca mais atrás, Lucas, dá o chutão. Desafoga ali a defesa do time do Canarinho. A sobra de bola é com o Alex. Deixa pertinho com o Edinaldo. Já toca ali com o jogador que é o Pablo. Vindo buscar o jogo aqui atrás. Abre aqui na canhota. Quem recebe é o atleta rubro-negro, o Jesus Vitor. Preferiu devolver com o Pablo. Faz a inversão de jogada para ninguém. Direto para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Kevin. E o Miller já pede para o pessoal adiantar a marcação. Manda sair ali do sistema de defesa. Ocupar mais o ataque, pressionar a saída de bola do time do Quixadá, que vai vencendo 1 a 0. Gol do Lucas. Leandro. Pois não, Eduardo? O Miller tá falando, bora, a gente tem que arriscar. Então ele quer o Leão mais ofensivo. É a indicação do camisa 9 rubro-negro, pedindo para o pessoal do Guarani pressionar essa saída de bola do time do Quixadá. Que tenta sair, trabalhando aqui pelo lado direito, Germano. O pessoal do Guarani reclama, diz que o último toque foi do atleta do Quixadá. O árbitro confirma a lateral para o time do Quixinha. Recebe o Jim. Volta o jogo lá atrás. Na defesa o Léo Ceará, quem toca na bola. Deixa com o Elvis. Dá o tapa na frente buscando o Índio Potiguar. Ele e o Dudu Baiano. Melhor para o Dudu. Ganhou no corpo, conduziu a bola pelo meio. Trabalhando com o Raulison. Já deixa no lado canhoto com o jogador que é o Jesus Vitor. No meio, Jairo dominou, tentou o passe, já apareceu ali o Paulo Júnior. Deixou com o Jim. Toca de lado, Gleriston. Jogou a bola ali para a linha lateral, porque ficou sentindo até o atleta rubro-negro. O Antônio Weller vai conferir ali a jogada. Já tá levantando, tá tudo bem aí por baixo, hein, Eduardo? Exatamente. Primeiramente ele reclamou de um toque de mão do jogador do Quixadá. E aí depois ele sentiu a perna direita, mas já está levantado e o jogo vai continuar. Reiniciada a partida. A posse de bola do time do Quixadá, que sai jogando errado. Entregou de graça ali nos pés do Pablo. Encara a marcação de 3 marcadores na hora de tocar para o Jairo. Acabou tocando errado, apareceu um pé ali na cor azul do atleta do Quixadá para cortar. Elvis, pelo lado canhoto, aciona o Índio Potiguar. Dudu Baiano, tenta afastar tocando de cabeça. Vem o Edinaldo. Devolve, Dudu Baiano. Pablo. Dudu. O Edinaldo tocou errado, a sobra de bola já é do Quixinha. Paulo Júnior recebe, pede calma, faz um lançamento, buscando o Lucas. Chegou Dudu Baiano para tirar de cabeça. Quem já segue com a posse de bola aqui é o Gilmar Bahia, deixando com o Jesus Vitor. No meio toca com o Pablo. Já olha para a direita, tá passando por ali o Dudu Baiano. Ele preferiu o passe com o Jairo. Pede a movimentação. Devolve, Pablo. Deixa de lado com o Edinaldo. Tem aqui a opção do Jesus Vitor. Pediu, recebeu. Devolve Edinaldo. O time do Quixadá com ali as linhas defensivas bem montadas. Deixa o Guarani tocando bola no meio de campo. Vitor Recife. Trabalha com o Dudu Baiano. Vem buscar o jogo, pica-pau. Dudu recebe. Trabalha pelo meio. Quem está ali livre recebe a posse da bola é Edinaldo. Vira o jogo na canhota. Jesus Vitor dá o tapinha no Raulison. Tentou devolver ali de letra
Apareceu o time do Quixadá para cortar. Paulo Júnior. Tenta o lançamento lá na frente, buscando o Lucas. Cortou a defesa do Guarani. Domina, Miller. Ajeita no peito para o Jairo. Conduziu para a perna direita. Deixa de lado com o Pica-Pau. Olha para a grande área. Vai fazer o lançamento. Subiu para cortar de cabeça. Chegou por ali o Paulo Júnior. Complementa ali o Elvis. Buscou o passe lá na frente com o Índio Potiguar. Volta a bola com o Alex. Recebe Gilmar Bahia. Pois não, Eduardo? Dá para notar que, se por um lado o Quixadá tenta criar jogadas ofensivas pelo lado esquerdo com a velocidade do Índio, o Guarani tenta tocar essa bola com o Jairon e o Pablo. Então, assim, o Quixadá utiliza da velocidade para chegar no ataque e o Leão do Mercado no toque de bola para tentar provocar perigo para a meta do Quixadá. Bem observado, bem observado, Eduardo. O time do Quixadá usa muito ali o Índio Potiguar pelo lado canhoto. Tá até um duelo interessante ali. Eduardo, o Dudu Baiano, né? O Dudu Baiano e o Índio. E quando tem espaço pelo meio, o Guarani tenta trabalhar essa bola com o Jairo, o Pablo, o Pica-Pau também vindo buscar o jogo. Mas falta acertar o último passe, como a gente fala no futebol. E já vem o time do Leão do Mercado, Jesus Vitor. Deixa atrás com o Edinaldo. Mas o Glerisson chegou com mais força por aí no lance, hein, Eduardo? Exatamente. O jogador número 6, Jesus Vitor, recebeu a bola, mas recebeu também uma tuncada. Então o número 7, Gleriston, vai receber o cartão amarelo. É o canal Replay com Tony Souza, ligadinho na Série B do Estadual Cearense. Você vai acompanhando tudo o que acontece de Guarani e Quixadá, jogo que pode valer a liderança. O time do Quixadá já marcou o primeiro aos 9 minutos, o Lucas está na frente. O Guarani vai buscando o seu gol do empate. Tem aqui a falta pelo lado canhoto, chegou mais forte no lance ali o Gleriston. Acabou cometendo a falta, já está na bola por ali o Pablo. Vem bola na área do Kevin. Orienta ali a sua barreira. O time do Quixadá com a sua linha de defesa montada na linha da grande área. O Guarani também faz ali a sua movimentação. O Miller fica isolado na marca do pênalti. Será que vem jogada ensaiada? Autorizada a cobrança. Vem o Pablo para a bola. De perna direita. Vagarosamente, agora sim ele faz a cobrança bem aberta lá no segundo pau. Chegou cortando a defesa do Quixadá com o Vitor Recife. A sobra de bola é do Leão. Tentou ali um novo lançamento, aparece o Elvis, dá o chutão lá de trás, não tem ninguém no ataque do time do Quixadá. A sobra é do Edinaldo, tá livre por ali, tem espaço. Preferiu tocar mais à frente com o jogador que é o Vitor Recife, já deixa com o Gilmar Bahia. Olha para o lado direito, mas preferiu tocar aqui na canhota com o Pablo. Aciona lá na frente o Pica-Pau. Tenta a jogada com o Jesus Vitor. Aí na disputa de bola, o Germano acabou ali tocando no pé canhoto do atleta do Quixadá, que ficou sem chuteira, Eduardo. Exatamente. O número 2, Germano do Quixadá, recebeu uma pancada na perna esquerda e, consequentemente, a chuteira saiu. Mas o atleta já está colocando a chuteira novamente e o Quixadá vai cobrar essa falta. O torcedor rubro-negro ficou na bronca aqui na arquibancada. O pessoal reclamou bastante dessa falta marcada pelo senhor Antônio Werley Rodrigues. Tá na bola o Paulo Júnior. Germano também já com a sua chuteira recolocada ali no pé canhoto. Falta cobrada, vem o time do Quixadá. Parece o Pablo. Chegou nas costas do atleta rubro-negro ali. O jogador que era o Germano empurrou, fez a falta. Tá lá o Gilmar Bahia na bola. Já toca de lado. Quem recebe é o Vitor Recife. Já aciona o Edinaldo. Jairo vindo buscar o jogo aqui atrás. Trabalha com o Dudu Baiano. De lado ele devolve para o Edinaldo. O time do Quixadá só cerca ali, acompanha a movimentação do time rubro-negro. Recebe Gilmar Bahia. O capitão do time do Leão do Mercado, experiente. Zagueirão, o xerifão do time do Leão. Deixou com o Vitor. De primeira, já faz o passe ali com o Raul. É o Jairo na bola. Faz um giro para cima do atleta que era o Gustavo. Tenta ainda ele com o Raulison. Tentou limpar, trazer para o pé canhoto. Chegou aparecendo o jogador do Quixadá para cortar.
Índio Potiguar recebe lá pela canhota, sozinho, encarando a marcação do baiano, prende a bola, espera a aproximação de alguém. Agora sim aparece o Elvis. Faz o giro para cima do Raulison. Ainda Elvis com a bola. Cadencia, pede calma. Observa para quem tocar, já deixa com o Índio. Aí tentou devolver na passagem do Elvis. Mandou direto para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para cobrança do Alex. Salviano Embalagens, parceiro do canal Replay com Tony Souza. Conosco também Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Tem atleta ali no chão, Eduardo. Exatamente, Leandro. Daqui não dá para identificar quem é, mas o árbitro já está pedindo para a comissão técnica do Quixadá entrar para o atendimento. Ah, não. A questão da hidratação dos jogadores no intervalo, e aí já vai aproveitar para atender o Elvis. 22 minutos passados desse primeiro tempo aqui no estádio Inaldão. Parada da hidratação aqui no estádio Inaldão, na quente cidade de Barbalha. Um sol para cada um aqui essa tarde na cidade de Barbalha. E o time do Quixadá, com a sua estratégia de ficar ali bem postado no sistema de defesa e sair num contra-ataque, vai vencendo. Chegou a esse seu primeiro gol. Como a gente destacou, a primeira vez que chegou o ataque, o time do Quixadá, o Índio Potiguar ganhou ali o escanteio. Na cobrança, bola na área, o Gladstone ajeitou, apareceu o Lucas livre de marcação para marcar o primeiro. Um banho de água fria aí dentro das pretensões do time do Leão do Mercado, né? Começar logo cedinho tomando um gol assim para acabar atrapalhando todo o planejamento do Eduardo Rodrigues, que tem agora essa parada para conversar com seus atletas, orientar ali os jogadores rubro-negros. A gente aproveita também para passar aqui no nosso chat, abraçar o pessoal que vai mandando a sua mensagem. Samuel Jackson, bora Márcio Cabral, alô para a família Viana, a Nasa Silva. Verdade, o Antônio Nazareno mandando aqui a sua mensagem também. Vamos Quixinha, o torcedor do Quixadá interagindo conosco aqui no canal Replay com Tony Souza. A Maria Goretti lembra o placar que ela apostou aqui, 3-2 para o Leão. Esse é o pensamento da Maria Goretti. Vai mandando aqui sua mensagem também no nosso chat, canal Replay com Tony Souza. Você que não é inscrito, se inscreva, canal Replay com Tony Souza, ative o sininho, compartilhe aí a nossa transmissão, interaja conosco no chat, participe, fique por dentro de toda a movimentação do futebol do interior do nosso estado. Acompanhando hoje a Série B do Campeonato Cearense, jogo que pode valer liderança, jogo também pode ter movimentação e valer liderança. Está acontecendo lá no Abelhão, e Casa e Pacatuba vão se enfrentando. E daqui a pouco a gente vai tentar trazer atualizações também desse jogo que acontece lá na cidade de Quixadá. Deu para ouvir um pouquinho as orientações aí por baixo do técnico Juranilson, do Eduardo? Leandro, uma coisa que ele frisou muito foi a questão de ter paciência para sair para o jogo. Ele está achando que a equipe está saindo muito afobado, muita rapidez, então ele pediu paciência. E o jogador Elvis, que estava caído lá no lado esquerdo da área defensiva do Guarani, já se levantou, escutou as orientações do técnico Juranilson e vai para o jogo. Tá aí, pediu calma o Juranilson, né? O time do Quixadá tenta sair no contra-ataque na velocidade, mas em alguns momentos o Índio está isolado ali sem a parceria de nenhum atleta do time do Quixadá, acaba desperdiçando a posse de bola. Reiniciada a partida, tá lá o Gilmar Bahia com a bola, deixou de lado com o Vitor Recife. Vai conduzindo, cruza a linha de meio de campo, encara a marcação do Índio, deixa de lado com o Dudu Baiano. Vira o jogo, Gilmar Bahia. Tem muito espaço para trabalhar a bola aqui pelo lado canhoto. Vai conduzindo, tenta o lançamento nas costas da defesa. Apareceu o Jesus Vitor. Não conseguiu o domínio no primeiro momento, agora sim. Volta mais atrás, Pablo. Já olhou para a área. Trouxe para a perna canhota, tentou o lançamento. Chegou o Germano para cortar. 26 minutos desse primeiro tempo, 1-0 Quixadá. Tem ali um arremesso manual o time rubro-negro. Tá na bola o Jesus Vitor. Vai mandar na área. Lançamento, chegou Paulo Júnior para cortar e tira esquinado. Vai tentando pressionar o time rubro-negro. Vai lá o Pablo para fazer a cobrança. E Canete, mais que internet. A internet do canal Replay aqui no estádio Inaldão, também na Arena Romeirão. É Icanete, Diniz Supermercado.
Em cada canto tem sempre um Diniz pertinho de você, parceiros do canal Replay com Tony Souza. Autorizada a cobrança, tem escanteio aqui o time do Guarani. Vem bola na área do Kevin. Fez o lançamento, saiu o goleiro do Quixadá para afastar ali de soco. O pessoal tá pedindo falta por ali, muita reclamação do time do Quixadá. E tá lá no chão o goleiro do Quixinha, Eduardo. O Pablo cruzou o escanteio para o lado do Leão do Mercado. O Kevin recebeu um impacto do Dudu Baiano e caiu no chão. O árbitro apitou e foi falta para o Quixadá. Falta para o time do Quixadá após a cobrança do escanteio ali fechadinha. Na segunda trave subiu o Kevin, afastou, foi tocado, sofreu a falta. E falta já cobrada, recebe pelo meio, Jim. Trabalha no lado canhoto com o Elvis. Já toca na frente com o Índio, tentou o domínio. Acabou não conseguindo. Na visão do árbitro foi falta do Baiano, reclamou dizendo que só tocou na bola. Mas aí não mudou de opinião o Antônio Werley. É falta para o time do Quixadá ali na linha divisória, no meio de campo. Tá lá na bola o Jim. Na verdade era o Elvis, já deixou ali a cobrança com o jogador que é o Gustavo. Vira o jogo aqui na direita, buscando o Germano. Para a linha de fundo, a bola ganhou velocidade e apenas tiro de meta para o goleiro Alex. Gilmar Bahia vai sem pressa. Recebe ali a bola do Alex, que sai jogando pela direita com Vitor Recife. Vai conduzindo. Edinaldo. Olha só a postura do Quixadá. Deixa o Guarani tocando bola no campo de defesa e recua todo aqui para o sistema defensivo o time do Quixinha. Apenas o Lucas lá na frente para dar o primeiro combate. Vitor Recife. Abre o jogo com o Dudu Baiano. Passe foi forte demais. Dudu tentava o domínio, mas a bola já tinha saído. Arremesso manual para o time do Quixadá. Tá lá o Elvis na bola. E espaço de dança, Aline Silva. Vem aí o segundo Se Permita. Um evento para comemorar o Dia Internacional da Dança, dia 27 de abril, no Centro de Convenções, na cidade do Crato. Tem falta o time do Guarani. O Lucas segurou a bola esperando a marcação de uma falta. O árbitro marcou a falta dele, após ali tocar com a mão na bola. Já cobrado, Gilmar Bahia. Abre o jogo na canhota, quem recebe por aqui é o Pablo. Dominou, encara a marcação do Gladstone. Tentou a inversão de jogada para ninguém. Aí o Léo Ceará também sozinho, livre. Deu o chutão lá para frente. Devolveu para o time do Guarani, que já vem com o Edinaldo. Mais uma vez, trabalhando do Baiano. Recebe na direita. Tem a opção do passe pelo meio com o Pablo. Preferiu voltar mais atrás com o Vitor Recife. Deixa de lado, o Gilmar Bahia já recebe. Vem dar o combate aqui o Gladstone. Ele toca no meio. Pica-pau. Na jogada o Jim. Acabou tocando o calcanhar direito do Pica-pau. Fez a falta. É falta para o time rubro-negro. E tem pressa o Pablo. Já pediu ali para cobrar, cobrou pertinho o Gilmar Bahia. Pablo, de novo, Pica-pau na frente, tocou errado. Carimbou ali o peito do Jim. A sobra é do Gladstone aqui pelo lado direito. Esperar a passagem do jogador que é o Germano. Tentou a jogada em profundidade, buscando a linha de fundo. Entregou de graça para o Gilmar Bahia. Vai protegendo, evitou a saída de bola. Fica protegendo, esperando um toque faltoso do jogador do Quixadá. Tocou de lado, ficou pressionado. Cedeu ali o arremesso manual para o time do Canarinho do Sertão. 30 minutos do primeiro tempo, vai vencendo o Quixadá, gol de Lucas, 1-0 para cima do Leão do Mercado. É Série B do Campeonato Cearense, você acompanhando tudo no canal Replay com Tony Souza. Olha o Lucas, tentou o domínio, aí vacilou agora a defesa do Guarani, né? Jogador de costas para o gol, protegendo a bola. E o defensor do Guarani dá um toquinho desse. Foi malandro o atacante do Quixinha, Eduardo. Daqui a pouquinho a gente escuta o Eduardo Benjamin. Está lá por baixo acompanhando na beira de campo toda a movimentação de Quixadá e Guarani. Vem bola na área do Alex. Estão por ali para cobrança o Germano e também o Gustavo. Bola quase rente à linha de fundo. Um mini escanteio, como a gente chamaria aí há uns tempinhos atrás. O pessoal costuma chamar essa bola curtinha próxima à grande área. Tá na bola o Gustavo.
Autorizada a cobrança, vem bola na área do time do Guarani, subiu o Paulo Júnior, apareceu o Dudu Baiano para cortar. Olha o contra-ataque, Jairo dá o tapa na frente, Raulisson, são 2 contra 2, agora vai se recompondo a defesa do time do Quixadá. Raulisson cortou para o meio na perna canhota, faz a virada de jogo, Pica-Pau tem espaço aqui, ajeitou na perna direita, bateu, fraquinho. A bola resvalou no pé canhoto do Pica-Pau, foi fácil para os braços do goleiro Kevin. E o Miller ficou lamentando ali na marca do pênalti, hein, Eduardo? Vê só o contato aí do microfone aí, Dudu, pra gente conseguir a sua comunicação. Lance curioso aí do atleta do Guarani. O Pica-Pau bateu de perna canhota, na verdade. E o Miller levantou os braços ali, lamentando a finalização imprecisa do seu companheiro. Queria o passe ali na marca do pênalti para tentar a finalização, camisa 9 rubro-negro. Uma informação para Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, no bairro Pinto Madeira, na cidade de Crato, que vai promover agora em abril, dia 27, o segundo Se Permita, um evento com grandes nomes, os profissionais da dança, realizando aí aulões com o público caririense, divulgando, fomentando a dança na nossa região. Um bacana trabalho realizado pelo Espaço de Dança Aline Silva. Parece algo mais sério ali com o jogador do Guarani. Na verdade, o jogador do Quixadá ali, atingido na cabeça. Foi lá o massagista, só que esqueceu a bolsa do material de massagem. Tá fora de campo o jogador ali do Quixadá, recebendo o atendimento. Teremos aí o reinício da partida. Posse de bola do time do Quixadá com Kevin. E o Miller tá ali, ó. Levantou os braços, reclamando agora há pouco que não recebeu o passe. Agora levantou o braço mais uma vez para contar os segundos de posse de bola do Kevin. Kevin que deu o chutão lá na frente. Tentou ali a jogada com o seu companheiro, que foi puxado, agarrado. Falta para o time do Quixadá. Tá lá o Gleriston para fazer a cobrança. É falta frontal que pode levar perigo ali para o goleiro Alex. 34 minutos do primeiro tempo. 1-0 Quixadá. Uma informação para Perboni Brasil, frutos de uma geração saudável. Conosco também Salviano Embalagens. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Conheça o Engenho Luanda no distrito de Arajara, na cidade de Barbalha. Cachaça Luanda, cachaça premiada aí nos festivais de cachaça do nosso país. Time do Quixadá momentaneamente com 1 a menos. Tá fora de campo ali o Adriano recebendo o atendimento. Tem falta para cobrar, falta frontal, são 4 homens na barreira do time do Guarani. Por ali, próximo à bola, o Gustavo, também o Gleriston. Autorizada a cobrança. Vem Gustavo para bater de perna direita, bateu direto para a linha de fundo. Replay com Tony Souza. Bons momentos, tem que ter replay. Já cobrou o time do Guarani, tem pressa, vem Gilmar Bahia com a bola. Pede o jogo aqui pelo meio do Baiano. Recebe. Deixa ali de lado com o Jairo. Devolve com o Vitor Recife. Mais uma vez, entrega a bola ali com camisa 10 rubro-negro, que é o Jairo. Tenta o lançamento na frente. Miller tocou de cabeça, Pica-Pau. Tentou a finalização, apareceu cortando o Germano. Tirou um perigo ali de frente à meta do time do Quixadá. Mas segue o Guarani pressionando. O Dudu Baiano vai conduzindo na perna direita. Ajeitou o Pablo para bater. Agora o Antônio Erler deu uma de zagueirão do Quixadá. O Pablo encarou com um olhar assim de que é isso, companheiro? Tinha tudo para ser um belo chute do jogador do Guarani. Acabou ali acertando em cheio o árbitro da partida, o Antônio Erley, para a bronca do torcedor rubro-negro aqui nas arquibancadas, hein, Eduardo? Exatamente, Leandro. O Dudu tentou chutar o gol, só que aí o árbitro já estava lá como zagueiro do Quixadá e resvalou a bola nele. Muita reclamação, não só dos jogadores do Guarani, mas também dos torcedores. O pessoal ficou na bronca ali com o Antônio Erley, chamando bastante a atenção do árbitro da partida, que ficou na frente, literalmente, da finalização do jogador rubro-negro.
Aí o Kevin aproveitou também, foi ao chão, ganhando um tempinho ali, fazendo uma cera. Vai ter a reposição agora da bola em jogo. A posse de bola vai ser do time do Leão do Mercado. Pablo recebe, dá o tapa na área, pica-pau de cabeça, fraquinho! Nos braços do Kevin! Vacilou o jogador do time do Leão. Poderia se posicionar melhor, cabecear com mais força, levar perigo à meta do Kevin ali. O jogador que era o pica-pau. Desperdiçou grande chance de empatar o jogo o time do Guarani. Uma informação para Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, na cidade do Crato. Tem detalhe por baixo, Eduardo? O Adriano, número 4 do Quixadá, ele está fora do jogo. Então o Quixadá, no momento, está com 1 a menos, pois o Adriano recebeu uma pancada e o sobrecílio dele abriu. Então o departamento médico do Quixadá está já em trabalho para colocar a touca para que o jogador possa retornar a campo. Tá aí então, momentaneamente o time do Quixadá com 10 em campo. E o pessoal do departamento médico demora, né? Já deixou ali com o pessoal da equipe médica, o pessoal da ambulância, tentando fazer esse curativo ali no supercílio do jogador do Quixadá, o Adriano. Acabou sendo atingido, teve ali um corte, não pode continuar em campo sangrando, né? E aí momentaneamente o time do Quixadá com 1 a menos e o Guarani não aproveita essa vantagem numérica. Vai tentar mais uma vez agora, Jairo não teve domínio, a sobra de bola com o Raulison. A marcação dele, o Jim. Ele volta mais atrás, já está com a bola Edinaldo, abriu na direita, Dudu Baiano. Já aciona o Jairo, tem espaço por ali, vai o Índio Potiguar para a marcação. Ainda o Jairo, cortou para o meio. Tem aqui o Edinaldo sozinho, ele preferiu tocar mais perto com o Pablo. Agora sim, Edinaldo recebe, já aciona o jogador que é o Jesus Vitor. Trabalha, tabelou com o pica-pau. Jesus mais uma vez dá o tapa na frente para ninguém. Não entendeu a jogada. O Jairo não acompanhou o lance. A bola sobrou ali, facinho para o goleiro que é o Kevin. Maria Gorete, vamos fazer gol, Leão. Raulison, vamos fazer gol, tem que fazer gol. O campeonato cearense é para fazer valer, Leão. Essa é a mensagem aqui da Maria Gorete acompanhando a nossa transmissão. Vem mais uma vez o time do Leão do Mercado. Quem está com a bola é o Pablo. Deixa de lado, já passou por aqui o Jesus Vitor. Tentou evitar a saída, levou o rapa agora por baixo do Gustavo. Na frente do banco de reservas do time do Quixadá, o pessoal não gostou da marcação da falta, hein, Eduardo? Exatamente, Leandro. O Gustavo recebeu com força, chegou com força no jogador número 6, Jesus Vitor, do Leão do Mercado. Por parte da comissão técnica do Quixadá reclamou muito, mas o árbitro marcou. E o número 7 do Guarani, Pablo, já vai para a cobrança. Tá na cobrança aqui o Pablo. Adriano já está em campo. Também é o Adriano, né? Retornou ali com a faixa na sua cabeça, protegendo o supercílio esquerdo do atleta do time do Quixadá. Autorizada a cobrança, Pablo na bola. Vem bola na área do Kevin, faz a cobrança bem aberta, saiu o goleiro do Quixadá, saiu também ali o Dudu Baiano. Acabou atingindo o goleiro do Quixadá. É falta para o time do Quixim, hein, Eduardo? Os dois subiram muito altos, mas quem sofreu a pior foi o goleiro do Quixadá, Kevin. O Dudu já está bem, já voltou para a defesa, mas o goleiro continua no chão. Tá lá recebendo atendimento médico o goleiro Kevin da equipe do Quixadá, quando passamos dos 40 minutos. Agora 41, né? 41 minutos já jogados desse primeiro tempo. Tá lá o goleiro do Quixadá, o time do Quixadá com a vantagem vai aproveitando. Cada paralisação vai ganhando ali alguns segundos, alguns minutos que vai irritando o jogador do Guarani. Tá lá o Gilmar Bahia já indicando para o Antônio Werley que quer saber quanto ele vai dar de acréscimo, apontou para o relógio. O pessoal do Guarani, acredito que não esperava começar tomando um gol tão cedo.
E a gente segue aqui acompanhando toda a movimentação de Guarani e Quixadá com a parceria de Edilan Máquinas, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. Diniz Supermercados, em cada canto tem um Diniz pertinho de você. E Canete, mais que internet, a internet do canal Replay com Tony Souza. Aqui no Estádio Inaldão é Canete, a internet do canal Replay lá na Arena Romeirão, também é Canete, parceira do canal Replay com Tony Souza. Já levantou o Kevin, vai agora ali fazer a reposição. Tiro de meta, né? Na verdade o Antônio Werlin não marcou falta, deu apenas tiro de meta já cobrado. Gleriston recebe pelo meio, dá um chapéu bonito ali para cima do Edinaldo. Ainda ele com a perna canhota. Tentou o passe com o Índio Potiguar, tocou errado, apareceu o Dudu Baiano para cortar. Olha o Jairo, olha o toquinho na categoria do Jairo. O pessoal fica pedindo a falta, dá uma bronca ali no árbitro, o Dudu Baiano. Mas ele está sinalizando apenas arremesso manual para o time do Guarani. Vai lá o Dudu, tá no chão ainda o Jairo, coloca a mão na coxa canhota. Cobrança já realizada, recebe Gilmar Bahia. Aqui pertinho tem o Edinaldo. Livre. O Jesus pedia a bola, o Jesus Vitor, ele acabou preferindo voltar o jogo lá atrás com o Gilmar Bahia. Já vira pelo lado direito, Vitor Recife. Jairo. Recomeça, Gilmar Bahia. O time do Quixadá deixa sempre o Guarani tocando a bola no seu campo de defesa. Vem o Gilmar Bahia, faz um lançamento para ninguém. Subiu lá o Ceará para cortar de cabeça. Recupera do Baiano. Aí volta tudo. Começa lá atrás com o Alex. Torcedor do Guarani não gostou na arquibancada. O time do Quixadá está todo recuado. O Dudu Baiano tinha posse da bola. Pensou assim, vou começar tudo, vou voltar lá atrás com o Alex. E vem de novo, Guarani, pica-pau de cabeça, dá um toquinho na frente, Miller não alcançou. Protegeu o Adriano. A sobra é com o goleiro Kevin já acionando o Elvis lá pelo lado canhoto. Elvis que ganhou a titularidade nesse confronto de hoje, foi reserva no jogo diante do Icasa. Vai passando, livre pelo lado canhoto, recebeu bem o Elvis, invadiu a grande área, já olhou para fazer o lançamento, bola no segundo pau. Gol! Do Quixadá Lucas! Mais uma vez, oportunista atacante do time do Quixadá. Numa bela passagem do Elvis pelo lado esquerdo. Tabelou, recebeu, livre nas costas da defesa. Invadiu a grande área. Com maestria, colocou ali na cabeça do Lucas, que tocou na saída do Alex, ampliando o placar aqui no Estádio Inaldão. Agora o Quixadá tem 2. Lucas marca o segundo do time do Canarinho do Sertão, aumentando a vantagem, deixando o time do Quixadá cada vez mais líder. Momentaneamente é o líder da chave B no Campeonato Cearense. Quixadá tem 2, Guarani não tem nada. Uma informação para Espaço de Dança, Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo, 429, bairro Pinto Madeira, em Crato. E o detalhe do gol, Eduardo Benjamin. O Elvis que começou a jogada, ele recebeu a bola no campo defensivo ainda do Quixadá, tabelou com o Índio e recebeu a bola lá no ataque ofensivo do Quixadá. Foi um passe, isso não foi um cruzamento, foi um passe. E o Lucas está tendo uma vida boa aqui no Lírio Calor. Só deu de cabeça, completando para a área. Então, Quixadá tem 2, Guarani 0. O Elvis fez o trabalho mais pesado, né, na jogada. Construiu toda a jogada. O Lucas foi lá, só escorou de cabeça, marcando o segundo gol do time do Quixadá. Faz o segundo o time do Quixim e vem mais. Tá querendo o terceiro ainda no primeiro tempo. Olha o Gustavo de perna direita, bateu, houve o desvio, saiu para a linha de fundo. Mas já subia a bandeira marcando impedimento. Quem aparecia por ali era o Gleriston. Chegou mais uma vez pelo lado esquerdo o time do Quixadá. Sempre pela canhota com facilidade o time do Quixinha. As jogadas ali nas costas do Dudu Baiano. Torcedor do Guarani vai ficando irritado aqui nas arquibancadas do Estádio Inaldão.
Já estamos aos 46 minutos do primeiro tempo. Vamos até os 49. 4 minutos adicionados pelo Antônio Werle. Olha o Guarani, bateu de perna canhota. Era o Jairo que tentava por ali. A bola foi direto para a linha de fundo, apenas tiro de meta para o goleiro Kevin. Canal Replay com Tony Souza. Toda segunda também edição do programa Replay. Você fica por dentro de todas as informações, as atualizações das equipes do nosso futebol. Você também pode acompanhar essas informações no site www.replay.tv.br. Tiro de meta cobrado. A bola aqui buscando o Lucas. Leandro. Subiu ali o Gilmar Bahia nas costas do atacante do Quixadá. Acabou fazendo a falta. Depois, não, Eduardo? Vale ressaltar que a estratégia do Quixadá está dando certo. A equipe desde o primeiro minuto está se defendendo e aproveitando os contra-ataques. E os 2 gols foram dessa forma. O escanteio do primeiro gol foi proveniente de um contra-ataque e o segundo gol, um contra-ataque rápido. E o Lucas aproveitando as 2 oportunidades que teve na partida para deixar o Quixadá na frente. É verdade. A estratégia muito bem montada pelo técnico Juranilson. Tá sabendo se defender e quando vai para o ataque é bem efetivo o time do Quixinha. E vem mais uma vez, Índio Potiguar. Recebe, já passou ali na velocidade o Elvis. Ele cortou para o meio. Na perna direita tentava passar pelo terceiro marcador ali. Acabou perdendo a posse da bola. Vem saindo no contra-ataque o Guarani. Raulison. Olha o Índio onde é que já está por ali recuperando. Na perna canhota volta a jogada com o atleta que era o Gustavo. Deixou com lá o Ceará. Paulo Júnior recebe aqui pelo lado direito. Já toca na frente com o Glériston. Ele tem a opção do passe com o Germano. Preferiu lá a jogada individual. Vai levando para o meio. Vira a jogada no lado canhoto. Dudu Baiano de primeira faz o corte. Jairo apareceu, não conseguiu o domínio. Vem o Quixadá. Gustavo, Elvis. Recebeu. Prendeu a bola. Tem ali pertinho o Índio. Ele esperou a movimentação do Gustavo que invadiu a grande área. Agora sim ele toca. Vai o Índio. Cruzamento! Não caprichou dessa vez o Lucas para fazer o terceiro. Tava livre de novo, cara a cara com o gol. Recebeu um novo presente, dessa vez do Índio. E aí quando tocou na bola, tirou demais, a bola foi para a linha de fundo, desperdiçou a chance de terminar o primeiro tempo com 3-0 no placar o time do Quixadá. No momento que aponta o centro de campo, o Antônio Werle Rodrigues, 2-0, mas vacilou agora o Lucas na hora de fazer o terceiro, hein, Eduardo? Exatamente, Leandro. O Lucas perdeu 100% de aproveitamento nas suas chances ofensivas. Ele recebeu a bola depois de uma bola bem trabalhada pelo Quixadá, lá pelo lado esquerdo, e se atrapalhou ali na conclusão da jogada e jogou a bola para fora. Após o apito final, a torcida do Guarani está reclamando muito, após a descida dos jogadores para o vestiário. A torcida do Guarani reclama muito a atuação da equipe. E aqui a arquibancada do estádio Inaldão é bem próxima, né, na entrada dos vestiários. Desceu em massa a torcida rubro-negra ali para o túnel do vestiário, cobrando, vaiando o time do Guarani. E o resumo assim da postura do torcedor acho que vai estampado no rosto do Zé Ivan, que também foi aos vestiários, viu, Eduardo? Leandro, estou aqui ao lado de Lucas, o autor dos 2 gols do Quixadá. Lucas, a equipe vem para esse jogo com o Lírio Calor, para o Lírio Calor Inaldão, e está com uma estratégia de defender bem e aproveitar os contra-ataques. Essa é a estratégia do Quixadá para essa partida? Boa tarde, né? Feliz pelos 2 gols. Parabenizar a nossa equipe no primeiro tempo. Tudo que o professor pediu a gente fez. Agora é voltar para o segundo tempo mais ligado ainda. Se Deus quiser, segue os 3 pontos. Você teve 3 oportunidades para o ataque e colocou as duas para o gol. O Lucas está tendo uma vida boa aqui no Lírio? Infelizmente, ali a bola quicou mesmo na hora ali que eu ia chegar. Mas é isso mesmo, agora focar no segundo tempo para a gente tentar fazer o terceiro gol. Obrigado, Lucas. Tá aí, Leandro? Tá aí o Lucas, né? Tá colocando a culpa no gramado. No lance da última finalização, a chance que teve o camisa 9 do time do Quixinha ali de fazer o terceiro gol. O time do Quixadá preferiu ficar aqui no gramado, vai aproveitar uma sombrinha ali para conversar com o Juranilson. Tudo o que queria, né? 2-0 no primeiro tempo,
construindo uma boa vantagem. Já o time do Guarani está aqui tendo apoio da sua torcida, jogando no estádio que também tem um costume de realizar os seus jogos, mas hoje não está encaixando o seu futebol. O time do Quixadá, como falou aí o Lucas, obedecendo bem as orientações do Juranilson, fica todo ele postado no seu campo de defesa, aguardando o time do Guarani, sai no contra-ataque na velocidade. Tem bons jogadores velocistas pelas pontas, né? O Índio Potiguar vai sempre sendo acionado ali pelo lado canhoto com o Elvis. Nessa, a gente teve aí as duas chances de gol após a cobrança de escanteio e também numa jogada do Elvis, que deixou ali uma bola caprichosa na cabeça do Lucas para marcar o segundo. 2-0. O time do Quixadá constrói essa grande vantagem. O time do Guarani não consegue responder, não consegue diminuir. Agora vamos ver o que vai conseguir o Eduardo Rodrigues de orientações com seus companheiros para tentar mudar essa realidade no segundo tempo de jogo. Pois não, Eduardo? Como você bem falou, os jogadores do Quixadá aproveitaram para ficar aqui no campo e escutar as orientações do técnico Juranilson. Já o Leão do Mercado desceu para o vestiário, só quem está em campo é os jogadores que ainda não entraram em campo para fazer a parte física com o preparador físico. Mas é bom ressaltar que Alan Vitor e Jorge Belmonte desceram para o vestiário também. Então pode ser que o Leão do Mercado volte para o segundo tempo com cara nova. Vamos aguardar, ver se vem mudanças aí no time do Guarani de Juazeiro. Só trazer aqui também uma atualização do jogo Pacatuba, Quixeramobim e Icasa. O time do Icasa vai vencendo. Gol de Yuri Mamute, 1-0 aos 24 minutos do primeiro tempo. Icasa marcou o gol que está dando essa vitória ao time do Verdão do Cariri. O time do Icasa que não estreou bem, né? Empatou no Romeirão com o time do Crato e conseguiu agora uma vitória do Quixadá fora de casa e momentaneamente vai conseguindo vencer mais uma vez o adversário jogando fora dos seus domínios. E a gente lembra, o próximo confronto de Icasa e Guarani é o clássico. No meio de semana teremos aí na Arena Romeirão Icasa e Guarani, um jogo que promete pegar fogo. Sempre fazem grandes jogos e aí essa realidade da Série B também acredito que vai gerar mais um grande jogão entre Icasa e Guarani. Nesse momento o time do Quixadá está ainda a 9 pontos, o time do Icasa com essa vitória momentânea vai a 7, o Guarani vai ficando aí na terceira colocação com 4 pontos, né? A gente tem mais 90 minutos, tudo pode acontecer, a gente está falando de futebol, mas é uma boa apresentação do Quixadá até aqui nesse primeiro tempo de jogo. Só agradecer mais uma vez os nossos parceiros, Edilan Máquinas, camisas personalizadas, fardamentos e brindes em Edilan Máquinas, Diniz Supermercado. De canto a canto, em cada canto tem sempre um Diniz pertinho de você. E Canete mais que internet, a internet do canal Replay com Tony Souza no Estádio Inaldão e na Arena Romeirão é Icanete. Espaço de dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, no bairro Pinto Madeiro, pertinho da Refesa, na cidade do Crato. Espaço de dança Aline Silva que vai promover o segundo Se Permita, um evento para celebrar o Dia Internacional da Dança, dia 27 de abril, com vários nomes importantes da dança do nosso país, realizando esse evento lá no Centro de Convenções da cidade do Crato. Tá querendo tomar uma cachaçinha gostosa, premiada? Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. A Cachaça Luanda que é produzida aqui no distrito de Arajara, na cidade de Barbalha. Conosco também Salviano Embalagens, as melhores promoções você encontra em Salviano Embalagens e Perboni Brasil. Frutos de uma geração saudável você vai encontrar na Perboni Brasil, parceiros do canal Replay com Tony Souza, acompanhando a Série B do Campeonato Cearense, Guarani e Quixadá. O pessoal vai aqui mandando ainda suas mensagens, a Maria Gorete Pereira conosco, Jussier Lopes vai deixando aqui também as suas mensagens. A Maria Gorete está aqui deixando a opinião. Tira o Jairo. O Diego Paiva, acho que o almoço do time do Guarani foi uma feijoada. Que sono. Esse camisa 9 não consegue andar. Tá aí na bronca com o Miller, camisa de número 9 do time rubro-negro, atacante do time do Leão. O Miller que já tem um gol do Campeonato Cearense, é aquele homem referência, né? Camisa 9, a gente sempre lembra de um centroavante,
quer aquele atleta que faça o pivô, o domínio de bola para tentar uma finalização. O milho acabou não acontecendo esse comportamento com o camisa 9 rubro-negro nesse primeiro tempo. Já falou aí o Dudu, que tem alguns atletas que desceram, né? O Alan Vitor, quem sabe, pode ser uma opção para a segunda etapa aí do Eduardo Rodrigues, para mexer o time do Leão em busca do empate. Bom, primeiros 49 minutos desse primeiro tempo, a gente pôde perceber logo do princípio que o time do Quixadá vinha com essa postura de realmente jogar por uma bola no contra-ataque, tinha realmente essa postura bem defensiva, até porque a gente vê que o time forma duas linhas, uma linha de 5, uma linha de 4 e deixa o jogador, que é o Lucas, lá na frente para dar o primeiro combate, para tentar pressionar a saída de bola do time do Guarani de Juazeiro, a construção da jogada. Como o time do Quixadá fica ali todo fechadinho no seu sistema defensivo, o Guarani vai tentando iniciar essa construção de uma jogada tocando a bola, começando sempre ali do seu sistema de defesa. A gente vê a troca de passes do Gilmar Bahia com o Vitor Recife, o Edinaldo se movimentando bastante, vindo buscar esse jogo aqui no campo de defesa, e dali ele vai tentando acionar o Pablo, o jogador Jairo. Como falou o Eduardo Benjamin, o Guarani tenta trabalhar essa bola pelo meio de campo, onde está tendo espaço, até porque pelos lados está sendo bem marcado. O Dudu Baiano tem lá pelo lado canhoto uma dobra na marcação, que é o Elvis e o Índio Potiguar. Aqui pelo lado canhoto, o jogador, que é o Jesus Vitor, ele está sempre encontrando o Germano e o Gleriston para fazer essa dobra na marcação, e dessa maneira os laterais do time do Leão não conseguem avançar, construir essa jogada de ataque. Surge um espaço pelo meio, a gente vê aparecendo o Jairo, o Pablo, o Pica-Pau, que vem a alguns momentos também buscar o jogo, o próprio Raulison, ele desce um pouquinho aqui para o meio do campo, às vezes até no sistema defensivo, para tentar participar da jogada, tentar fazer uma movimentação que gere mais espaço para o time do Guarani sair tocando a bola, e em alguns momentos essa jogada até surtiu efeito. Com essa possibilidade de ter o espaço para tocar a bola no meio de campo, o Jairo, em algumas oportunidades, ele teve ali a chance até da finalização. Numa delas, que teria até um relativo perigo, ele acabou acertando o arco da partida. Quando não chega, que consegue uma finalização, a gente vê também os lançamentos na área. Uma dessas, o Pica-Pau recebeu um lançamento aqui nas costas da defesa, acabou tocando de cabeça fraquinho nas mãos do Kevin. Outro momento também, numa própria jogada do Pica-Pau, ele trouxe para a perna canhota para a finalização, acabou não conseguindo pegar em cheio na bola, o que resultou numa fácil defesa do goleiro do Quixadá. E dessa maneira o time do Quixadá se segurou, conseguiu bloquear essas investidas do time do Guarani de Juazeiro. O time do Quixadá tem ali o Paulo Martins, o Paulo Júnior, né, que está ajudando na defesa, ao seu lado o Adriano e o Léo Ceará, e com o Germano e o Elvis fazem essa primeira linha de 5 na linha da grande área, colocando a sua defesa bem postada, um verdadeiro bloqueio para o ataque do Guarani. Na sua frente ficam os demais jogadores, o Jim, o Gleriston, o Adriano, o Gustavo, dão aquele primeiro combate tentando ali parar, ainda na intermediária, as investidas do Guarani. E o Lucas faz a sua movimentação lá na frente. Quando o time do Quixadá consegue se defender, sai na velocidade, usando os lados do campo. Muitas das suas jogadas nesse primeiro tempo foi pelo lado canhoto, o Elvis e o Índio tendo duelo bacana com o Dudu Baiano e levando a melhor, né? O resultado mostra isso, que as jogadas vieram ali pelo lado esquerdo de campo. Numa delas, o time do Quixadá teve o escanteio, a cobrança na área, o Gleriston ajeitou, o Lucas no meio da área, sozinho, livre, tocou para o fundo das redes. Na sequência, a gente viu o Elvis, começou a jogada aqui ainda na intermediária, fez uma tabelinha, apareceu livre nas costas da defesa, invadiu a grande área, só aí ele recebeu um combate de algum atleta defensor do time do Guarani, e daí ele fez o cruzamento para o Lucas, que estava mais uma vez livre na segunda trave, tocou de cabeça no canto alto, sem chances de defesa para o Alex, ampliando assim o marcador 2-0. E no finalzinho do jogo, mais uma vez pelo lado canhoto, teve a oportunidade, o lançamento na área, mais uma vez Elvi
Elvis e o jogador Índio Potiguar aparecendo por ali. O Lucas recebeu no meio, cara a cara pro gol. Ele disse que tocou no gramado, né? A gente viu aqui de cima ele tendo uma movimentação mais aberta no seu pé direito, acabou tocando para fora, o que poderia ser ali o terceiro gol do time do Quixadá, o último lance do primeiro tempo, o que lhe daria uma grande vantagem para essa segunda etapa e poderia aí proporcionar ao time do Quixadá apenas administrar o resultado. Não fez, mas tem uma boa vantagem, 2-0 para esse segundo tempo. Nessa postura que o Quixadá vem tendo no jogo, acredito que dá para segurar. O time do Guarani vai ter que movimentar bastante, vai ter que criar até aquela situação de uma jogada individual, já que a bola alçada não está tendo resultado, a finalização de longa distância não está sendo possível. E ver essa movimentação, tentar surpreender esse bloqueio montado pelo time do Quixadá para tentar correr atrás, diminuir o prejuízo até aqui de 2-0 para o time do Quixinha. As equipes vão voltando a campo. Novidades aí por baixo, Eduardo? Exatamente, o Guarani vai mudar para tentar reverter essa situação nesse jogo contra o Quixadá. O número 6, Jesus Vitor, sai para a entrada do número 17, George Belmonte. E o número 9, Miller, que foi criticado aí no nosso intervalo, sai para a entrada do número 16, Alan Victor. Tá aí então, Alan Victor entrando com a camisa de número 16 e está em campo também o George Belmonte, fazendo aí a sua reestreia com o time rubro-negro. Agora está corrigindo ali o quarto ato, né? Tinha levantado a plaquinha invertendo as informações aí do Eduardo Benjamin, a gente confirma. Sai de campo o Jesus Vitor, número meia dúzia para a entrada do 17, George Belmonte. E sai também o Miller, camisa número 9, para a entrada do 16, Alan Victor. Duas mudanças no intervalo de jogo, feito aí pelo Eduardo Rodrigues. Não gostou da sua produção, da produção do seu time no primeiro tempo. E vem aí já com duas alterações para o início do segundo tempo. Tudo pronto, as equipes de volta ao gramado. O Antônio Werley faz ali as últimas conferências. Vai rolar a bola para o segundo tempo de jogo. Quixadá vai vencendo momentaneamente a equipe do Guarani 2-0. Confere ali o seu relógio. O time do Quixadá sem mudanças para esse segundo tempo. Está satisfeito com a produção do time do Canarinho do Sertão, o técnico Juranilson. A demora que é uma beleza o senhor Antônio Werley Rodrigues, hein? Vai conta todo mundo, olha para o relógio. Agora sim ele autoriza, tem bola rolando para o segundo tempo. A saída de bola do time do Quixadá. Recebe lá pela direita o Paulo Júnior, dá o chutão na frente. Chegou cortando de cabeça o Gilmar Bahia. Toca pelo lado canhoto com o Pablo. Faz a inversão de jogada. Edinaldo de cabeça aciona aqui o Dudu Baiano. Demorou para dominar. Chegou cortando o jogador que era o Gustavo do time do Quixadá. Dudu toca atrás com o Edinaldo. Tem ali a opção de passe pelo meio com o Pablo. Ele preferiu começar tudo com o Vitor Recife. Vira o jogo. Recebe lá pelo lado canhoto o capitão do time do Leão do Mercado, é o Gilmar Bahia. Já chega para dar o combate ali o Glériston. Volta com o Vitor Recife. Já deixou com o Edinaldo. Vai girando a bola aqui no campo de defesa do time do Leão. Alisson. Recebe. Toca no meio com o Pablo. Vira o jogo lá pelo lado canhoto. Subia por ali o Pica-Pau, não teve domínio. Melhor para o Quixadá. Olha o time do Quixinha no contra-ataque. Glériston foi tocado por baixo. Chegou mais forte ali no lance o Gilmar Bahia, Eduardo. O Quixadá estava tentando sair, né? A primeira jogada ofensiva da equipe nesse segundo tempo, mas o Glériston recebeu o impacto ali no meio do campo e o árbitro apitou falta para o Quixadá. Já está levantando ali o Glériston, tá tudo bem com camisa de número 7 do time do Quixadá. Leandro. Pois não, Eduardo. No intervalo do jogo, quando entrevistou o Lucas, ele estava meio em dúvida se o gol tinha sido dele por causa do morrinho, né? Ali na entrada da pequena área. Mas já confirmamos com o árbitro, os dois gols são do Lucas e essa dúvida já foi sanada. Tá aí o camisa 9 do time do Quixadá, o autor dos dois gols da partida até aqui. Sai jogando o time do Leão, Dudu Baiano, de peito. Toca ali com o jogador que é o Edinaldo. Aciona pelo meio o Pablo.
Chega por baixo, limpo na bola, cortando Gustavo. A sobra de bola com Gilmar Bahia. Olha só a postura do Quixadá. Dá um primeiro combate, deixa lá o Guarani com a bola e volta todo mundo para o sistema defensivo. Edinaldo recebe aqui pela direita. Até o meio de campo o time do Guarani tem liberdade para tocar a bola. Volta mais atrás. Pablo vai conduzindo a bola. Vira o jogo na canhota com o Gilmar Bahia. Tem ali pertinho o Jairo. Tabelou. Recebeu a posse da bola ali do Pica-Pau. Encara a marcação do Atlético, é o Germano. Devolveu. Pica-Pau faz o cruzamento. Aqui no segundo pau. Subiu de cabeça. Raulison antes dele. Chegou tocando o Elvis. O Raulison fica reclamando que o toque do jogador do Quixadá foi com a mão. Pediu um pênalti. O Elvis vem esclarecer que não. Ficam ali confabulando com o árbitro Antônio Erle, que aponta tiro esquinado, escanteio para o time do Guarani. Primeiro escanteio do segundo tempo. Vem bola na área do Kevin. 6 atletas do Leão ali na movimentação dentro da grande área. Autorizada a cobrança. Passou por todo mundo. Dudu Baiano não conseguiu alcançar. A sobra de bola vai ser com o Raulison. Tem ali pertinho o Jairo, mas ele já olhou para a grande área. Vem novo lançamento. Tocou de cabeça, Pica-Pau. Saiu o Kevin sem dar sobra para ninguém. Fez a defesa, garantiu ali a segurança para a defesa do time do Quixadá. Canal Replay com Tony Souza, acompanhando a Série B do Campeonato Cearense. Olha o Kevin, já liga aqui na frente o Índio Potiguar. Chegou tocando de cabeça, jogando para o lado o jogador que era o Edinaldo. Diniz Supermercados. De canto a canto, em cada canto tem sempre um Diniz pertinho de você. Perboni Brasil, frutos de uma geração saudável. Parceiros do Canal Replay com Tony Souza, acompanhando a Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Sem pressa nenhuma, vem ali o Elvis para fazer a cobrança. Toca no Índio. Conseguiu passar no meio de 2. É para jogar individual. Limpo na bola por baixo do Baiano. Tentou sair no contra-ataque. Tropeçou na bola. A bola saiu. Ele reclama do passe ali do Alan Vitor. E o resultado é lateral para o time do Quixadá. Tá lá o Elvis na bola. Ganha ali alguns segundos na cobrança. Tenta o lançamento lá na frente buscando o Lucas. Ele estava ali agarrado pelo jogador do Quixadá. Falta que pode ser perigosa, hein, Eduardo? Exatamente, Leandro. Foi tudo o que o Lucas queria. Ele estava de costa para o gol e só estava querendo receber o impacto para o árbitro marcar a falta. O árbitro marcou a falta, o jogador do Guarani abraçou o Lucas. O árbitro entendeu que foi falta, marcou e o Quixadá vai para a cobrança. Falta com relativo perigo aqui no lado canhoto. Elvis na bola. Também ao lado dele está por ali o jogador. Vamos tentar identificar aqui. É o Gustavo. Para bater de perna direita. O Alex vai orientando ali a sua barreira. Apenas 2 homens na barreira do goleiro do time do Guarani. Movimentação na linha da grande área. Autorizada a cobrança. Já saiu o Elvis. Vai deixar ali para o Gustavo. De perna direita. Bateu direto pro gol. Espalmou o Alex. Jogou para a linha de fundo. Foi ali na bola de segurança. Tocou com o braço esquerdo. A cobrança fechadinha do Gustavo. Ninguém apareceu para cabecear. Tocou para escanteio. É tiro esquinado para o time do Quixadá. Informação para espaço de dança. Aline Silva. Rua Monsenhor Esmeraldo 429. Bairro Pinto Madeira, em Crato. Tem escanteio o time do Quixadá. Tá lá o Gustavo para cobrança. Subiu de cabeça, cortou o Pica-Pau. A sobra de bola é com o Pablo. Tinha ali a opção do George. Ele preferiu seguir com a bola lá pelo lado canhoto. Se movimenta e recebe o Jairo. Na marcação dele, quem tá por ali é o Jim. Ainda Jairo, toca no meio, devolveu. O Pica-Pau tem espaço. Ajeitou, bateu direto para a linha de fundo. Canal Replay com Tony Souza. Bons momentos, tem que ter replay. Tinha um espaço ali, se posicionou, ajeitou na perna direita, bateu, mas a bola não tomou o rumo que era aquele desejado pelo time do Leão, hein, Eduardo? Foi, Leandro. O Jairo recebeu a bola, começou a cortar, muitos dos torcedores reclamaram por ele ter segurado muita bola, tocou para o Pica-Pau com espaço, experimentou, mas a bola saiu. E agora quem vem é o Quixadá. Tem a posse da bola, Gustavo, também trabalhando com a perna direita.
Prendeu, preferiu voltar o jogo aqui no lado canhoto com o Índio. Ele encara a marcação do Edinaldo, vai para jogar individual. Jogou a bola em cima do jogador do Guarani, queria o lateral. Mas aí, o último toque acabou sendo do Índio. Leandro. Pois não, Eduardo? É bom ficar de olho no número 8 do Quixadá, o Gustavo, nas bolas paradas. Há pouco tempo ele fez uma cobrança que foi uma bela defesaça do Alex. Aparentemente a bola ia para fora, mas o goleiro não quis arriscar. Mas essa já é a segunda tentativa dele de falta direto para o gol, que oferece perigo para a meta do Guarani. O time do Quixadá mostra repertório, né? Tem algumas situações que prefere a bola mais aberta. Em outras situações que faz aquela cobrança fechadinha, como foi o caso aí dessa cobrança do Gustavo, levando perigo ali para a meta do goleiro Alex. E vem o time do Leão, tem lateral aqui pelo lado direito. George deixa a bola para o Dudu. Vai mandar na área. Vai pegando ali distância. O pessoal do Guarani já se movimenta dentro da grande área. Subiu do cabeça Alan Vitor, no meio, chegou para cortar o jogador que era o Germano. Tenta brigar pela posse de bola mais uma vez o time do Leão. Aparece Índio Potiguar. Cortou, entregou de novo nos pés do Edinaldo. A torcida fica na bronca, que a bola chega na intermediária. O pessoal prefere voltar o jogo com os seus zagueiros do que tentar a construção de uma jogada que vai buscando ali o ataque. Já vem de novo o Leão pelo lado canhoto. Jairo, entre as pernas ali do marcador, ele encontrou o Jim. Na verdade era o Alan Vitor. No meio, Pablo tentou a tabela. Jairo abre o jogo, buscando o Dudu Baiano. Apareceu o Elvis, cortando ali, jogando a bola para a linha de lado. Arremesso manual para o time do Leão. Vai Dudu Baiano, tem pressa. Vai pegar mais uma vez ali distância para mandar a bola na área. Vai lá, tentou Alan Vitor. Antes dele subiu lá o Ceará. Segue viva, a sobra de bola com o Pablo. Trouxe para a perna direita, bateu, houve o desvio. Tocou ali no Léo Ceará, vai saindo para a linha de fundo. Mas na visão da arbitragem, houve um toque ainda ali no jogador do Leão do Mercado. Apenas tiro de meta para o goleiro Kevin fazer a cobrança. Canal Replay com Tony Souza, juntos nessa parceria, acompanhando a Série B do Estadual Cearense. Salviano Embalagens. As melhores promoções você encontra em Salviano Embalagens. Conosco também Icanete. A internet do canal Replay com Tony Souza no estádio Inaldão e na Arena Romeirão é Icanete, mais que internet aqui na cidade de Barbalha. Cobrou o Kevin. Palhinha vai pro jogo. Tenta jogar aqui pelo lado canhoto, Edinaldo. Mas quem levou a melhor é o Lucas. Tentou o passe buscando mais à frente o Índio. Daqui a pouquinho vem Eduardo Palhinha. Tá conversando ali com Eduardo Rodrigues. Já vai mexer mais uma vez o treinador rubro-negro. Não está satisfeito com a movimentação do seu 11 nesse jogo diante do Quixadá. 10 minutos passados do segundo tempo. Tem lateral o time do Quixinha. Vai lá para a bola Elvis. Vai fazer a sua estreia agora usando as cores rubro-negras Diego Palhinha. Contratado, chegou essa semana, treinou. E já vai para a batalha. Enquanto isso vem o Quixadá. Tentava ali o domínio índio. A bola saiu. Apenas arremesso manual para o time do Leão do Mercado. Quem sai aí por baixo para a entrada do Palhinha, Eduardo? O número 10, Jairo, sai para a entrada do número 18, Diego Palhinha. Terceira mudança do Eduardo Rodrigues. Diego Palhinha com a número 18 no lugar do Jairo. Para mim, um jogador que estava tendo bastante movimentação pelo lado rubro-negro. Um jogador bem participativo. Torcer que o Diego produza igual ou melhor que vinha fazendo o jogador Jairo. Olha o Leão, lançamento na área. A bola muito aberta. Não teve o domínio ali o George. Posse de bola aí por baixo é do Leão ou do Quixadá, Eduardo? Olha o Palhinha, lançamento na área. Voltou com o Palhinha. De cabeça ele toca com o Dudu Baiano. Vai levando a bola para a linha de fundo. Encara a marcação do Lucas. Faz o lançamento na área. Saiu o Kevin seguro sem dar sobra para ninguém. Faz ali a defesa o goleirão do time do Quixadá. É um jogo para garantir a titularidade do Kevin. A gente comentava na nossa pré-jornada o João
era o goleiro titular do time do Quixadá. Acabou sofrendo aí os 4 gols do time do Icasa. O Kevin hoje está tendo a titularidade, passando segurança ali para a defesa do Quixadá, hein, Eduardo? Leandro. O Kevin, que nesse momento está ali tendo as suas chuteiras amarradas pelo seu companheiro Elvis. O pessoal do Guarani vai reclamando da demora, do tempo que vai passando. O tempo é inimigo do time do Leão aqui no estádio Inaldão essa tarde. Agora sim já está tudo ok, reiniciada a partida. Tá lá o Kevin com a bola. Vai dar o chutão aqui na frente. Buscando o Lucas. Subiu para tocar de cabeça, acabou recuando a bola ali no meio e fez a falta. Falta em cima do Pablo. Já deixou Edinaldo ali a cobrança para o Vitor Recife. Toca de lado do Baiano, quem recebe. Já olha a movimentação dos seus companheiros. Tentou o passe, tocou nas costas do Alan Vitor. Melhor para o Ceará. Já aciona o Índio Potiguar. Na jogada de corpo levou a melhor para cima do Baiano. Ainda ele. Conseguiu ser mais rápido. O Dudu trombou por ali com o Pablo. É falta para o time do Quixadá. Ficou na bronca ali o Dudu Baiano, né, Eduardo? Foi, o Índio saiu driblando todo mundo e aí o Dudu deu uma pancada forte e se encontrou até com o próprio jogador da equipe, que foi o Pablo, mas o árbitro marcou falta no início da jogada com o Índio e o Quixadá vai para a cobrança com o número 15, Elvis. É uma falta frontal, mas de longa distância. Tá lá na bola o Elvis. A perna canhota, o pessoal do Guarani faz ali a sua movimentação, o seu posicionamento em cima da linha da grande área. Apenas um homem na barreira do time do Leão, que é o Raulison. Será que vai bater direto aí o Elvis? Ele bate bem na bola com a perna canhota. Autorizada a cobrança. Preferiu o lançamento. Fez ali a cobrança aberta. Saiu Alex. Fez a defesa. Já faz a reposição. Tem pressa o goleiro do time do Guarani. Joga lá na frente buscando o jogador que é o Pica-Pau. Deu certo, no meio, quem recebe é o Diego Palinha. Abre o jogo pela direita. Raulison, encara a marcação do Elvis. Invadiu a grande área, pedalou, vai para a linha de fundo. Raulison. Faltou um pé direito aí para o camisa 11 do Leão, hein, Dudu? O Diego Palinha recebeu a sua primeira boa bola. Saiu cortando todo mundo no meio e tocou para o Raulison. O Raulison tentou, arriscou, cortou para a direita, só que não tinha ninguém dentro da área. E o Kevin fez uma defesa tranquila. Cortou para a direita na hora do cruzamento. Quando se imaginava que ele ia continuar com o pé direito, ele tocou com a canhota. Aí a bola perdeu força, foi de graça para os braços do goleiro Kevin. E olha o Quixadá no contra-ataque ali, o Índio recebia a bola. O duelo tá bacana. Índio do Baiano foi puxado, sofreu a falta. Uma zona morta ali no campo, né? Quase rente à linha de fundo. Próximo à grande área, acabou sofrendo a falta, levou a melhor o time do Quixadá, tem falta perigosa para cobrar. E o Dudu levou cartão amarelo, pintou o primeiro cartão do jogo, hein, Eduardo? Exatamente, Leandro. O Índio, esse ataque, esse confronto entre Índio e Dudu está acontecendo desde o começo do jogo. E nessa oportunidade o Índio levou a melhor, sofreu a falta. O Dudu cometeu essa falta e o árbitro deu o amarelo para o número 22 do Guarani, Dudu Baiano. Nova falta para o time do Quixadá. 15 minutos do segundo tempo. Vamos nos aproximando dos 16 minutos da segunda etapa. Tem falta perigosa do time do Quixadá. Próxima linha de fundo, está lá na bola o Elvis. Sempre ele. Autorizado, vai mandar na área. Cobrou aberto no segundo pau. Chegou tocando de cabeça o jogador do Guarani, mas estava sendo puxado pelo Paulo Júnior. Falta marcada, falta favorável ao time do Leão do Mercado. Perboni Brasil, frutos de uma geração saudável. Perboni Brasil na Ceasa, em Barbalha. Conosco também Salviano Embalagens. As melhores promoções você encontra em Salviano Embalagens. Olha o Leão. Dudu Baiano. Tenta o passe na frente buscando o Raulison. A sobra é com o Alan Vitor. Pelo meio ele domina, protegeu o Dudu Baiano. Ainda ele chegou mostrando a sola da chuteira. O Jim acabou fazendo a falta. E vai mexer o Quixadá, hein, Eduardo? Exatamente, Leandro. O número 9, Lucas, sai para a entrada do número 19, André Cassaco.
O autor dos 2 gols até aqui, os gols que vão dando a vitória ao time do Quixadá. Lucas deixa o gramado para a entrada do também experiente André Cassaco, com a camisa de número 19. A primeira mudança do Quixinha, não é isso, Eduardo? Exatamente, Leandro. O Guarani já fez 3 alterações, mas o Quixadá, por estar ganhando de 2-0, pode ser uma estratégia do técnico do Quixadá. Tem falta o time do Guarani, tá lá na bola o jogador, que é o Pablo. Vem bola na área, subiu o André. Era o André que já aparecia ali cortando, André Cassaco. O pessoal tá pedindo a posse de bola pro time do Quixadá, mas o árbitro tá marcando posse pro time do Guarani de Juazeiro. Tem pressa o time do Leão, vai sendo derrotado. Vem o Pablo, lançamento na área, vai subir o Pica-Pau, ele e o Germano por ali. Ninguém conseguiu acertar a bola, sobra de bola com o time do time Quixadá. Gleriston se atrapalha, consegue corrigir a jogada, levou a melhor, vem conduzindo pelo meio, tocou na frente, Gustavo. Ele e o Pablo, não teve o domínio, fez a falta. Edinaldo já recebe, falta cobrada com pressa ali pelo time do Leão. Do Baiano, aqui pela direita. Já passou o Raul, ele prefere trabalhar pelo meio com o Diego Palinha. Volta mais atrás, Edinaldo. Pressiona o Quixadá. Índio pressionando ali o Diego Palinha. Volta, começa o jogo mais atrás com espaço. Recebeu o Vitor Recife. Trabalha com o Gilmar Bahia. Aí tentou a jogada com o Pica-Pau, não entendeu. Melhor para o time do Quixadá. Recupera, dá um chutão lá atrás, tirando dali o Adriano. O último toque foi do jogador do Guarani. Lateral para o time do Quixadá. Quer ficar por dentro das informações do futebol no interior do estado? Acesse www.replay.tv.br. Hoje, Eduardo. Dá para ressaltar que o Guarani, em alguns ataques, está utilizando uma trinca de zagueiros. Deve ser para povoar mais o meio-campo. Até o próprio Alan Vitor, que é atacante, ele está vindo mais para o meio-campo, para ter essa vantagem numérica no meio-campo, para produzir alguns lances de ataque, né? Verdade. Está tentando povoar o meio de campo, mas não produz as jogadas com efetividade como fazia na primeira etapa o time do Leão. O time do Quixadá corrigiu esses espaços que eram cedidos no primeiro tempo. Nessa segunda etapa já não tem tanto espaço o time do Guarani. Olha lá o Alex, saiu para fazer a defesa, está jogando com o Edinaldo. Tem aqui na frente pedindo o jogo Alan Vitor, dominou. Ainda ele. Tem aqui pertinho do Baiano. Edinaldo é quem recebe ali mais atrás. Pablo, tabela com Pica-Pau. Saiu na frente, Raulisson dominou na perna canhota, limpou para a direita, bateu, que lance, desperdiçou agora o Raulisson. No momento que acelerou a jogada o time do Guarani de Juazeiro, o Raulisson recebeu na frente do goleiro, limpou para bater de perna direita. E na sequência quase marcava o time do Guarani. O Raulisson na finalização bateu em cima do goleiro do Quixadá, cedeu um escanteio. O Guarani teve pressa, cobrou rápido. Na sequência do lance veio um lançamento na área, tentava ali o cabeceio, acabou não conseguindo, mas já subia a bandeirinha do impedimento, marcando ali a condição irregular do ataque rubro-negro. Chegou o time do Guarani, teve grande chance, Raulisson. Com informação para espaço de Dan Salini Silva, próximo à Refesa, na cidade do Crato. Chegou agora com força, no momento que acelerou a jogada, chegou bem o time do Guarani, Eduardo. O Guarani fez que nem o Quixadá na primeira etapa, fez uma jogada rápida com o Pica-Pau e o jogador que é o Pablo, tocou para o Raulisson, cortou, chutou, mas o Kevin estava lá para fazer uma bela defesa. Em seguida o Guarani cobrou rápido, só que o jogador estava impedido e não conseguiu fazer o primeiro gol do Guarani na partida. Vai tentando abafar agora o time do Guarani. Vai tentando aproveitar as oportunidades e deixar o Quixadá lá no seu campo de defesa e tentar agredir em busca do seu gol, que pode diminuir essa vantagem favorável para o time do Leão. Agora quem responde é o Quixadá. Lá pelo lado direito vai acompanhando a bola o jogador que é o Gleriston. Acompanhou, deixou sair para ganhar o escanteio. Mas sem pressa nenhuma, vai deixando a bola. Vai lá o Elvis para a cobrança.
Vai ganhando os segundos preciosos do time do Canarião do Sertão, líder do grupo B até aqui, com essa vitória momentânea para cima do Guarani de Juazeiro. Elvis está na bola. São 5 jogadores do time do Quixadá dentro da grande área. Autorizaram a cobrança, cobrou bem aberto, subiu. Era o Paulo Júnior que tentava, afasta a defesa. Olha o Guarani no contra-ataque, Raulison deixou com o Pica-Pau. Vai levando o jogo lá pelo lado canhoto. Na marcação dele, o Léo Ceará. Ele tenta a jogada em profundidade. Chegou o Adriano tocando. Complementou ali a jogada o Germano. Jogou a bola para a linha de lado. Arremesso manual para o time do Guarani. Já cobrado. Diego Palinha. Faz o domínio. Gira bem para cima do Gladstone. Tentou a jogada individual. Perdeu. Recupera Jim. Toca no meio. André Cassaco. Já trabalha com o jogador que é o Gustavo. Abre o jogo pelo lado canhoto. Recebe por aqui o Elvis. Toca na frente. Índio. Dessa vez na marcação dele, o Edinaldo. Chegou tocando as costas do jogador do Quixadá. É falta marcada. Torcedor do Guarani fica irritado, mas é falta clara aí por baixo, hein, Eduardo? Exatamente, Leandro. Não só a comissão, mas também os torcedores reclamaram muito nesse lance, mas foi falta e o Quixadá vai cobrar. E a cada bola parada vai ganhando ali alguns segundos, deixando o tempo passar. 23 minutos do segundo tempo. Tem falta para cobrar o time do Quixadá. Está lá o Gustavo na bola. Apenas o Edinaldo na barreira do time do Guarani. Movimentação na grande área. Autorizada a cobrança. Vai chegando o Léo Ceará. Ali atrás está livre da marcação. A cobrança bem aberta para ele. Agora e não teve domínio, Léo. Veio todo desequilibrado, não conseguiu parar para se posicionar e tentar um toque ali na grande área. Desperdiçou a chance da finalização o time do Quixadá no momento da parada da hidratação dessa segunda etapa. 24 minutos do segundo tempo. Dá para apontar que o Guarani melhorou nessa segunda etapa, Eduardo? Você concorda? Olha, Leandro, a equipe está tentando produzir ofensivamente, com algumas estratégias. Essa questão de povoar o meio-campo o Guarani criou algumas jogadas ofensivas com essa questão da numeração no meio-campo. Teve aquela jogada com o Raulison, numa jogada bem trabalhada com o Pica-Pau e com o Pablo. O Raulison conseguiu receber a bola, cortou o jogador do Quixadá, mas com detalhe o Kevin defendeu a bola. Então, assim, o Guarani está produzindo jogadas mais perigosas do que no primeiro tempo. Em relação ao primeiro tempo, consegue essa construção de jogadas perigosas, mas segue se defendendo muito bem o time do Quixadá ali, seguindo as orientações do Juranils. Vai conversando com seus atletas. Pessoal até tranquilo aqui pelos lados do Quixadá, tomando aquela água. Sem tanta apreensão, o contrário do lado rubro-negro aí. O Eduardo Rodrigues com a sua pranchetinha, conversando com todo mundo. E o Guarani tem pressa, já está todo mundo voltando aí para o gramado. O pessoal quer continuar o jogo, quer continuar pressionando, quer ir em busca do gol que diminui essa vantagem para na sequência buscar o gol do empate. Até porque um resultado que não favorece o time do Leão vai deixando o time rubro-negro na terceira colocação até aqui nesse estadual na chave B. Pois não, Eduardo? O Quixadá continua se defendendo muito bem, mas uma coisa que mudou em relação ao primeiro tempo foi a intensidade dos ataques. A equipe vai mais ao ataque, mas tenta produzir um pouco mais tocando bola, tentando cozinhar mais o jogo, até porque está ganhando 2-0. Verdade. E aí a gente observa, o time do Guarani com pressa para jogar, o time do Quixadá aqui nem conversou, só bebeu água. O pessoal está entendendo a realidade, tem que fazer taticamente dentro de campo, seguindo realmente todas as orientações do Juranils, descansando, né, aproveitando essa parada para tomar aquela água. Agora é continuar cumprindo o papel tático de cada um para segurar esse 2-0 no placar e voltar lá para a terra dos monólitos com a vitória, né, e a liderança, a liderança assegurada nessa chave B. Iniciada a partida do Baiano, pelo meio ele trabalha com o Diego Palinha, limpou bem ali para cima do 3. Vem o Diego Palinha, toca, Raulison recebe na perna canhota, ajeitou, bateu rasteirinho, carimbou o Adriano.
Tenta sair jogando o time do Quixadá, perdeu a bola lá o Ceará. Ainda o Diego Palinha, joga de lado, pica-pau, recebe, olhou para a área, devolveu no Diego. Na marcação dele ali o Dinho. Ainda o Diego faz o giro. Chega por baixo, limpo na bola, cortando o jogador do Quixadá. Protege, tentou ganhar uma falta, recuperou bem o Diego Palinha. Faz o lançamento para ninguém, só o Kevin que sai ali tranquilo para fazer a defesa pro time do Quixadá, segurando 0 no placar, favorável ao time do Quixinha. Lançamento na frente, buscava ali o André Cassaco, de uma Bahia. Tentou sair jogando, tocou errado, jogou a bola direto para a linha de lado. Tá lá o Germano para a bola. Na frente, André Cassaco. Tem ali a movimentação também do Gladstone. Os dois vão tabelando por ali. Gladstone tenta pressionar por ali o Pablo. Recuperou a posse de bola, mas na hora do passe foi interceptado. Arremesso manual já cobrado pelo Diego Palinha. Alan Vitor recebe na frente. Toca pelo meio com o Dudu Baiano. Devolve. É o Hallisson que aparecia ali antes do Alan Vitor para tocar na bola. Pablo trabalha com o pica-pau. Recebeu de novo o Pablo. Abre o jogo na direita. Hallisson tem espaço. Dominou. A distância acompanha o Elvis. Faz o lançamento na área. Alan Vitor bateu para fora. Recebeu o Alan Vitor no primeiro momento, tentou a finalização, não conseguiu, sobrou para ele ainda na perna canhota. Tocou a bola, tomou o destino da linha de fundo, a bola teima em não entrar no gol do time do Quixadá. Uma informação para espaço de dança ali inicia na cidade do Crato. Faltou o capricho do Alan Vitor aí por baixo, hein, Eduardo Benjamin? O Pica-Pau fez uma bela jogada com o Pablo, cruzou para o Hallisson aqui no lateral direita da parte ofensiva do Guarani, que encontrou o Alan Vitor com 2 jogadores do Quixadá. O jogador tentou chutar de direita, não encontrou a bola, de esquerda, que é a perna boa, chutou para fora. Já vem o Quixadá, atacando aqui pelo lado canhoto, Dudu Baiano. Ele e o Elvis. O Dudu ali tentou segurar o Elvis ficou ali socando o braço do atleta rubro-negro. Foi falta marcada. Aí o Guarani tentou cobrar com pressa. Deixou a bola na pressão para cima do Alex. Teve que dar o chutão para a linha de lado. É arremesso manual para o time do Quixadá, que vai mexer. Daqui a pouquinho vem mais 2 atletas pelos lados do Quixadá. Já se movimentam por aqui. O jogador com a camisa de número 15. Na verdade o 13. É o Murilo Cauê. E também aqui na beira de campo com a número 5, Júnior Recife. Quem entra, quem sai aí por baixo, Eduardo? Olha, Leandro, o número 8, Gustavo, sai para a entrada do número 5, Júnior Recife. A segunda modificação ainda não foi feita. Gustavo saindo então para a entrada do Júnior Recife. Entrando com a camisa de número 5. Saiu o Adriano, né, de maca. Exatamente. O número 13, Murilo Cauê, entra na saída do número 4, Adriano. Murilo Cauê com a camisa de número 13. No lugar do Adriano com a camisa de número 4. A terceira mudança do Juranilson. Leandro. Murilo Cauê. Pois não, Eduardo? Só para destacar que esse número 5, Júnior, que acabou de entrar, foi o jogador que eu destaquei, que estava no Barbalha. Ele saiu do Barbalha e já está fazendo sua estreia pelo Quixadá. Júnior Recife. Já ganhou um presente aí, né? Acabou recebendo aí um cartão amarelo. Tocou por baixo do Baiano, que tentava sair em velocidade. Recebeu o amarelinho aí, o camisa de número 5 do Quixadá. Primeiro cartão do time do Quixadá no jogo. Já vem o Guarani. Pablo. Carimbou ali o André Cassaco para ganhar o arremesso manual. Tá no chão o Índio. Tá vendo a movimentação ali no banco. Daqui a pouco deve deixar o gramado também. Malandro Quixadá vai gastando tempo aqui no estádio Inaldão, hein, Eduardo? O Índio desabou no chão,
está querendo conseguir alguns minutinhos desse jogo, até porque está ganhando de 2-0 fora de casa. Mas só para completar a informação sobre o Juninho, ele se apresentou com o Barbalha no dia 18, aqui no próprio estádio Lírio Calor Inaldão. Fez a pré-temporada completa com a equipe e ainda participou do primeiro jogo lá contra o Floresta, que a equipe perdeu de virada de 3-1. Já no segundo jogo contra o Cariri, ele foi dispensado. Agora tem a oportunidade de defender as cores do time do Quixadá, levar o time à elite do futebol cearense na próxima temporada. Tá em campo o Lucas. Vai ali agora na marcação para cima do Raulson. Tentou a finta o jogador do Guarani. Foi tocado, pediu a falta, mandou seguir ali o árbitro. Recebe Diego Palinha, tem espaço. Vai conduzindo para a intermediária, trabalhando na perna canhota. Buscou o passe no Alan Vitor, invadiu a grande área, ainda ele, tocou na frente. Sobra de novo mais uma vez com o Alan Vitor. Ele abre o jogo na direita, Dudu Baiano, domina. Espera ali a movimentação de alguém, quem vem para o jogo é Alan Vitor. Tabela, faz ali a jogada com o Dudu Baiano, vai para a linha de fundo, cortou, trouxe para a perna canhota, ainda ele, Dudu Baiano, toca agora com o Pablo. 4 homens na marcação do time do Quixadá. Não deixa o time do Guarani lançar essa bola na área. Edinaldo toca no meio, Diego Palinha faz o lançamento, Alan Vitor, chegou o Paulo Júnior, tocando, jogando a bola para escanteio. É escanteio para o time do Leão do Mercado. Tá de volta ao jogo o Índio Potiguar, já cobrado, vem bola na área, ouviu dizer o Kevin, sem dar sobra para ninguém. Segura o goleiro do Quixadá, faz ali mais uma defesa, evitando mais uma jogada de ataque do time rubro-negro. Tá de volta o Índio Potiguar. Faz a reposição o Kevin, lançamento na frente. Chega cortando de cabeça o Gilmar Bahia. A sobra de bola com o Pica-Pau. Tocou de cabeça, vai ganhando velocidade, vai direto para a linha de fundo. Canal Replay com Tony Souza, bons momentos, tem que ter replay. Conosco também Edilan Máquinas, camisas personalizadas, fardamentos e brindes em Edilan Máquinas, na Rua do Videl, aqui no bairro do centro da cidade de Barbalha. Daqui a pouco vai mexer de forma dupla o Juranilson. Daqui a pouquinho vem para o jogo Paulo Rodrigo, também se movimentando por ali o Lucas. Olha o Alex. Recebeu ali a bola recuada. Está jogando com o Edinaldo pelo lado direito. Toca já na frente buscando o Raulson. De primeira ele dá o tapinha aqui na frente com o Dudu Baiano. De primeira também já encontrou ali passando bem o Alan Vitor. Vai para a linha de fundo. Tentou devolver com o Raulson. A bola foi fraquinha. Permitiu que chegasse cortando o Léo Ceará. Tem pressa o time do Leão. Recebe o Pablo. Trouxe para a perna direita. Devolveu o Dudu Baiano. De primeiro faz o lançamento na área. Pica-Pau matou no peito. A matada no peito foi bonita. Mas a finalização, Eduardo Benjamin. Exatamente, Leandro. É isso? O Dudu cruzou. E o jogador do Guarani tentou completar, mas a bola foi para fora. Mandou fora do estádio Inaldão ali o Pica-Pau, a sua finalização com a perna direita. Agora sim a gente vai para as alterações do time do Quixadá. Tá saindo o Índio Potiguar com a camisa de número 11. Para a entrada do número 17, o Lucas Quixadá, se não estou enganado. E vai deixando o campo também o Elvis, camisa de número 15. Para a entrada do 22, Paulo Rodrigo. Elvis que fez uma grande partida essa tarde pelos lados do time do Quixadá. Acho que é outro que está segurando aí a titularidade agora após o desempenho desse jogo de hoje, viu, Alves? Pois não, Eduardo? Só para confirmar a substituição, número 11, Índio, que jogou muito. Principalmente no primeiro tempo saiu para a entrada do número 17, Lucas. E o número 15, Elvis, que correu muito, que deu a assistência do segundo gol do Quixadá. Saiu para a entrada do número 22, Paulo Rodrigo. Agora a gente tem falta aqui no lado esquerdo, setor de ataque. Recebia a posse da bola o Lucas. Chegou na jogada ali o Dudu Baiano. Chegou tocando o atleta do Quixadá, que foi ao chão. Imediatamente o Dudu Baiano também acabou caindo ali, sentindo câimbras. O pessoal está até pedindo a alteração ali do Dudu. Mas ele vai continuar a partida. Está ali ainda fazendo um alongamento na perna canhota. Vai seguindo o jogo, camisa 22 do time do Guarani. Falta autorizada.
Fez ali a cobrança o Gladstone. Muito aberta, a bola ganhou. Apenas o destino da linha de fundo. Tiro de meta para o time do Guarani cobrar. Tá lá o Alex. Cobra pertinho, o Vitor Recife. Já deixa com o Dudu Baiano. Ele abre o jogo aqui na direita com o Edinaldo. Segura, devolve com o Dudu. André Cassaco pressiona. Recua, começa tudo com o Vitor Recife. Já vira o jogo na esquerda com o Gilmar Bahia. Dá o chutão lá na frente, buscando no ataque o George. Quem sobe de cabeça para cortar é o atleta do time do Quixadá, o Murilo. Deixa de lado o Germano. Tenta sair jogando pelo meio. Quem recebe é o Júnior Recife. Volta mais atrás mais uma vez com o Murilo. Dá o chutão. A sobra de bola do time rubro-negro. Pablo tenta o domínio ali pelo meio. Recupera o Júnior. Tentava o domínio o Júnior Recife. Acabou ali atingindo o jogador do Guarani. Na visão do árbitro, fez a falta o atleta do Quixadá, hein, Eduardo? E o Júnior já tinha amarelo, vai ser expulso. O Júnior acabou de entrar para fazer sua estreia pelo Quixadá e em 2 faltas em menos de 15 minutos já sofreu os 2 cartões e consequentemente o vermelho. Tá expulso o camisa número 5, Júnior Recife. A jogada até que tranquila pelo meio, ele não teve o domínio. Tocou o jogador do Guarani ali, que foi ao chão na frente do árbitro. Não teve dúvidas. Levantou o cartãozinho vermelho para o camisa de número 5, Júnior Recife. Vai ficar com 1 a menos agora o time do Quixadá. Tá expulso o Júnior Recife. E o Eduardo Rodrigues vai mexer, hein, Eduardo? Leandro, o número 22, Dudu, vai sair para a entrada do número 2 parar. E o jogador número 19, Samuel, vai entrar. A saída ainda não foi concretizada. Daqui a pouquinho a gente observa então as alterações do time do Guarani. O Júnior Recife vai sair daqui lentamente, deixando o gramado. Vai ganhando aqui alguns minutos. 38 minutos do segundo tempo. Sem pressa nenhuma, o Júnior Recife deixa aqui o gramado do estádio Inaldão. Vai jogar agora com 1 a menos o time do Quixadá. Tem falta o time do Guarani. Tá lá na bola o Pablo. 2 homens na barreira. Movimentação na grande área ali da defesa do time do Quixadá. Vem Pablo na bola. Faz o lançamento aberto nos braços do Kevin. Aí é aquecimento pro goleiro, hein, Eduardo Beijão? Exatamente, Leandro. Já tiveram várias jogadas que foram dessa forma, que os jogadores tentavam cruzar na área, só que o Kevin estava bem posicionado e só encaixava a bola. Olha o Guarani, tem arremesso manual com o Dudu Baiano. Cobrou rápido, Diego Palinha. De primeiro ele deixa ali com o Raulison, devolve, Diego Palinha. Evita sair daqui pelo lado direito, vai para jogar individual, faz a finta, trouxe para a perna canhota que é a boa, devolveu mais atrás, Dudu Baiano tentou o lançamento. Tocou ali no Lucas, a bola saiu para a linha de lado. Agora sim a gente vai confirmar as alterações do time rubro-negro. Tá saindo o Pica-Pau para a entrada do Samuel, é isso mesmo, Eduardo? Exatamente, Leandro. Só para concretizar, o número 22, Dudu, sai para a entrada do número 2, Pará, que já vai cobrar o lateral. E o número 8, Pica-Pau, sai para a entrada do número 19, Samuel. Em campo, então, Pará. Leandro. E o Samuel realizando assim as suas 5 alterações. O Eduardo Rodrigues. Pois não, Eduardo? Com a saída do Dudu, a torcida comemorou. Começou a proferir ofensas para a parte do lateral do Guarani, o Dudu Baiano. Então a torcida rubro-negra comemorou muito essa saída do lateral. Torcida que pega no pé do Dudu Baiano, né? Desde a temporada passada. Aquela cobrança de pênalti na disputa das penalidades diante do Cariri. Torcedor do Guarani ainda magoado com o Dudu Baiano. Saiu, o torcedor vibrou, quem já está em campo é o Pará. E olha o Pablo. Vira o jogo lá com o Samuel. Recebe, já deixa com o Diego Palinha. O time do Quixadá agora é todo recomposto ali na defesa. Lançamento na área pra ninguém. Aí é se desfazer da posse de bola. O time tem um jogador a mais. Um time todo recuado no campo de defesa. O time do Guarani com a posse da bola no meio de campo. Dá um chutão lá no ataque. A bola vai de graça nos braços do goleiro Kevin. Já faz a reposição. Tenta a ligação lá na frente, buscando o jogador que era o Paulo Rodrigo. Não teve domínio, cortou o Guarani.
No meio, chega o Dinho de cabeça para cortar. Tenta mais uma vez a jogada com o Paulo. Aparece o Vitor Recife dando chutão, tirando ela de trás. Dinho mais uma vez, corta de cabeça. Vem o Quixadá tentando pelo meio, até que aparece o Gilmar Bahia para cortar. Toca aqui de lado com o Raulison. Ele encara ali a marcação do Glériston. No meio, encontrou bem o Gilmar Bahia, que já deixa com o Diego Palinha. Tocado por baixo. Chegou para matar a jogada do Dinho. Leandro. Para deixar ali a sua defesa se recompor na investida do time do Leão. Pois não, Eduardo? Você falou do episódio na semifinal, nas quartas de final lá da cavadinha do Dudu, e o torcedor acabou de falar, vai dar cavadinha, Dudu. Então assim, dá para perceber que a raiva ainda existe, né, por parte do torcedor para o lateral do Dudu. O torcedor rubro-negro está magoado ainda sente muito aquela eliminação da temporada passada. E o time não corresponde, jogando como mandante da partida, vai perdendo 2-0, torcedor fica irritado nas arquibancadas. Mas ainda tenta o time do Guarani. Pará, aciona o Samuel, devolveu, tabelou com o Pará, vai na linha de fundo, fez o cruzamento. Kevin chega de cortando ali de soco. Afastou o André Cassaco, toca no Diego Palinha. Tá mancando ali o Diego Palinha, né? É o Pablo agora quem tá com a bola. Abre o jogo na direita pra ninguém, direto pra linha de fundo. Diego Palinha, acho que é muito também a questão da condição física, né? Chegou em poucos dias, fez alguns trabalhos com o Guarani, já vem para o jogo. Tá ali mancando, bota a mão no joelho direito. O time do Guarani não pode mais mexer. Vai ficar no sacrifício aí o Diego. Tem tiro de meta para cobrar ali o Kevin. Dá o chutão lá na frente, buscando o André Cassaco. Vitor Recife, ali a casquinha de cabeça, recuando para o goleiro Alex. Pois não, Eduardo? E o Diego Palinha, ele até falou com a reportagem do Replay, falando que estava um período sem jogar bola. A parte física ele estava cuidando, mas atuar dentro das quatro linhas ele não estava há um bom tempo. Então isso pode ser um resquício desse período que ele ficou parado. Verdade. Para quem está de fora, acho que não existe o chamado ritmo de jogo, né? Mas para quem está lá dentro, sente realmente essa condição de falta de ritmo de jogo o Diego Palinha. Tem falta ali, ele já pediu a bola para cobrar. Tá sentindo, mas está se esforçando o máximo o Diego Palinha. Mandou todo mundo para a área. Só ele, o Pablo e o Alex aqui atrás. O time do Quixadá também todo dentro da sua grande área para fazer a marcação. Diego Palinha faz o lançamento, subiu de cabeça. Chega para cortar por ali o jogador, que é o Lucas. Tirou para o lado, lateral Guarani. Raulison recebe na perna canhota, tenta o lançamento na área. Chegou cortando o Paulo Júnior. Mais uma vez vai sobrar com o time do Leão. Edinaldo tem pressa, cobra o lateral aqui atrás com o Edinaldo. O time do Quixadá cada vez mais recuado. E o time do Guarani mandando bola na área. Sai o Kevin de soco. A sobra do Diego Palinha tocou de cabeça. Kevin! A grande figura do jogo até aqui nesse segundo tempo. Goleiro do time do Quixadá. Bola alçada na área. Ele deu o soco. Sobrou com o Diego Palinha de cabeça. Tentou ali de cobertura. O jogador do Quixadá, o arqueiro do time do Quixadá, conseguiu se recuperar, fazer a defesa sem dar sobra para ninguém. Já dá o chutão lá na frente buscando o André Cassaco. Tá subindo aí a plaquinha dos acréscimos. Mais 8 minutos nesse segundo tempo. Fato curioso que eu tô achando desse campeonato cearense, que após o jogo Barbalha e Floresta, que a árbitra deu 5, depois mais 1, os árbitros estão gostando de acréscimos no segundo tempo. São 7 minutos, 8 minutos, a gente vê esse número no Campeonato Cearense da primeira divisão, agora também na segunda divisão. É tempo para o Guarani tentar ainda diminuir o prejuízo. E acabou tocando ali na mão do Samuel. Não teve o domínio o atacante rubro-negro. Já passamos dos 45, já estamos aí por conta do Antônio Erley. Ele prometeu o jogo até os 53. Tem 8 minutos aí o time do Leão do Mercado para tentar fazer um golzinho, tentar diminuir o prejuízo. Vai lá o Kevin para a bola. Dá o chutão aqui na frente. Tranquila a defesa do Guarani. Recebe o Edinaldo. Leandro. O Guarani pega na bola, todo o banco manda ali os jogadores recuarem para o campo de defesa do time do Quixadá. Olha o Diego Palinha. Toca na frente com o Pará. Chegou por baixo o Glériston cortando aí na sua frente, Eduardo. Exatamente, Leandro. O Pará já vai cobrar.
Faz a cobrança ali pertinho, o Samuel. Na perna canhota, faz um lançamento na área. Chegou cortando, tentava o domínio Raulison. Acabou não conseguindo. André Cassaco. Vem ele no contra-ataque. Ele e o Paulo Rodrigo. São 2 jogadores do Quixadá contra 4 defensores do Guarani. Ainda André Cassaco na velocidade. Vai para a linha de fundo. Pediu a falta. O Antônio Werley atendeu. Foi puxado ali o jogador do Quixadá. É falta para o time do Canarinho do Sertão. Tudo que queria o time do Quixadá, né? Vem para o ataque, sofre a falta, ganha tempo. Vagarosamente vem ali o Gladstone para fazer a cobrança. Irrita o time do Guarani de Juazeiro, que não consegue diminuir o seu marcador. O torcedor fica na bronca aqui nas arquibancadas. Canal Replay com Tony Souza acompanhando a Série B do Campeonato Cearense. Salviano Embalagens conosco. Conosco também Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Pois não, Eduardo? Alguns torcedores do Guarani já estão saindo da arquibancada e já estão saindo do estádio Lírio Calor, Inaldão. Nada satisfeitos com a apresentação do time rubro-negro aqui essa tarde no estádio Inaldão. O time vai sendo derrotado para a equipe do Quixadá, que vai assumindo a liderança. Tem falta aqui para cobrar, vai o Gladstone, bateu direto no gol, nos braços do Alex, tem pressa. Sai jogando ali com o Pablo. Tenta pegar ali a defesa desarmada do time do Quixinha. Ainda ele. Bloqueou bem o jogador ali, evitando o passe. É o Paulo Rodrigo. Mas já corrigiu o Guarani. Tenta a jogada pelo lado canhoto. Recebe Alan Vitor. Dominou na perna direita. Tenta a finta. No meio de 2. Está sozinho ali o Alan Vitor. Não aparece ninguém para jogar com ele. Tenta agora a jogada individual. Acabou perdendo. Germano chegou tocando por baixo, roubando a bola para o time do Quixadá. O time do Guarani pega a bola, quem pega a bola, os demais correm para a grande área esperando o lançamento, o que não aconteceu ali no lance do Alan Vitor. E olha o Quixadá, o André Cassaco deu toque lá na frente, mas foi atingido na frente do árbitro Antônio Werley, marcou a falta ali do jogador Samuel. É falta para o time do Quixadá, o time do Quixadá esperto, muito obediente taticamente nesse confronto diante do Guarani, construiu bem uma vantagem no primeiro tempo, administrou na segunda etapa e vai levando aí mais 3 pontinhos para casa. 49 minutos jogados até aqui, pois não, Eduardo? Com essa jogada, o Samuel ganhou um cartão amarelo, né? 2 jogadores do Quixadá estavam caídos no chão. Amarelou então para o Samuel, camisa número 19 do time do Guarani. Tá lá o Paulo Júnior para fazer a cobrança da falta. Inverte o jogo aqui, tentando a jogada com o Paulo Rodrigo. Cortou o jogador que era Edinaldo. Fez o passe na frente com o Raulison. O Gladstone cometeu a falta. Aquela falta para matar a jogada e tentar recompor a defesa ali atrás do time do Quixadá. Já tem arremesso manual pelo lado canhoto do time do Guarani de Juazeiro. Gilmar Bahia. Próximo ali a ele tem o Pablo. Time do Quixadá que jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. E o Guarani, olha só. O Pablo faz o passe no meio, todo mundo acompanha, a bola passa por todo o time do Guarani de Juazeiro. Vai sobrar ali nos braços do goleiro Kevin, sem pressa nenhuma. Gasta um tempinho, protege a bola, faz a defesa. O bom goleiro do time do Quixadá, que fez boa atuação essa tarde diante do Guarani de Juazeiro aqui no estádio Inaldão. Para fazer a reposição de bola, buscando o jogador que era o Paulo Rodrigo. A bola acabou passando por todo mundo, já sobra com o Alex. Deixa ali com o Gilmar Bahia. Vem conduzindo a bola. Prepara e dá o chutão lá na frente, tentando o Jorge Belmonte. Jorge Belmonte, pouco falei do nome do George aqui no segundo tempo. Não conseguiu fazer uma boa reestreia o jogador George. Quem sabe agora, porque vem um Raulison trabalhando pela perna canhota lá pelo lado do canhoto de ataque o time do Guarani de Juazeiro. Ainda ele, encara a marcação do Germano. Na hora de cruzar, chegou cortando limpo por baixo o lateral do time do Quixadá. Olha o Quixinha. Sozinho no meio de 2, tentava a jogada o Paulo Rodrigo. Pediu a falta, foi ao chão. O Arthur disse que nada houve, mandou seguir o lance. A posse de bola já é do time do Guarani. Pará, pisou na bola, deixou ali pertinho com o Pablo. Na marcação, quem está por ali é o André Cassaco. Preferiu abrir o jogo pelo lado, tem outro que recebe o Samuel. Devolveu o Pablo. Aqui na direita está sozinho, livre de marcação, Edinaldo.
Sobrou Diego Palinha. Ainda ele. Trouxe para a perna canhota, limpou o lance e bateu direto pro gol. Kevin! O chute do Diego Palinha foi de longa distância. Ele ajeitou para a perna boa, a perna canhota. Tentou ali o canto baixo do goleiro do Quixadá. Seguro. Fez a defesa sem dar sobra para ninguém. Uma informação para Espaço de Dança, Aline Silva. Rua Monsenhor Esmeraldo, no Crato. Olha o Guarani. Leandro. Hoje não, Eduardo. É bem verdade que todas as substituições do Guarani, o que mais propôs jogo foi o Diego Palinha. Em relação aos outros que foram substituídos, eles não conseguiram produzir muito nesse segundo tempo. O Diego Palinha, ele aparece para o jogo e ele até que protagonizou esse último lance do Guarani. Pois é, a gente falava da condição física dele, mas sempre buscando o jogo ali no meio de campo, o time do Guarani, o Diego Palinha. Acho que melhorando um pouco mais a condição física, certamente pode ser titular nos demais jogos do time rubro-negro. 52:30. Últimos segundos de jogo. Assim prometeu Antônio Werler Rodrigues, o árbitro da partida. Vem o time do Guarani de Juazeiro, pode ser o último ataque. Pará recebe. Devolve com o Edinaldo. Ali pertinho ele tem o jogador que é o Pablo. Tentou o lançamento, acabou carimbando o Jim. A sobra é com Gilmar Bahia. No momento que aponta o centro de campo, é fim de jogo. Vitória do time do Quixadá com 2 gols do Lucas. Vence o confronto aqui na região do Cariri. Quixadá, cada vez mais líder da Série B cearense. Venceu bem o time do Guarani de Juazeiro, 2-0, volta com aí 3 pontos mais na bagagem o time do Canarinho do Sertão. O Guarani conhece a primeira derrota no campeonato cearense. Trabalhos de reportagem aí por baixo com Eduardo Benjamin. Estou aqui ao lado do Raulison. Raulison, a equipe jogando dentro de casa, né, aqui no estádio Lírio Calor em Naldão, onde a equipe vai mandar os jogos, sofreu uma derrota de 2-0 do Quixadá. O que foi que deu errado pro Guarani? Cara, eu acho que, com todo respeito à equipe adversária, mas nosso primeiro tempo foi de uma equipe juvenil. A gente veio com uma proposta e não pôs em prática. Os caras veio, 2 bolas, só tiveram e fizeram o gol. Agora é assumir a responsabilidade e buscar o ponto contra em casa. A gente tem que ser homem e assumir a porra da responsabilidade. Tá aí, Leandro, o desabafo do Raulison. Pois é, assumir a responsabilidade. Essa é a fala do Raulison, jogador do time rubro-negro. A gente vai só encerrar aqui a nossa transmissão, Eduardo. Daqui a pouquinho você segue aí por baixo acompanhando os jogadores de Guarani Quixadá. Só agradecer você que esteve conosco essa tarde aqui no estádio Inaldão, acompanhando Guarani 0, Quixadá 2, Série B do Campeonato Cearense, 4ª rodada, conosco no canal Replay com Tony Souza. Nossa gratidão a você que esteve compartilhando a nossa transmissão, interagindo com a gente no chat, se inscrevendo no nosso canal, e agradecer também aos nossos parceiros Edilan Máquinas, Diniz Supermercados, Icanete, Espaço de Dança Aline Silva, Cachaça Luanda, Salviano Embalagens e Perboni Brasil. Lembrando que a cobertura de Guarani em Quixadá teve o oferecimento de Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, no Crato. Todas as informações dos clubes do interior do estado você acompanha no canal Replay com Tony Souza e também no site. Acesse www.replay.tv.br. Canal Replay com Tony Souza. Bons momentos tem que ter replay.